Dragon Slayer é uma academia que existe no videogame que nosso garoto mais adora jogar. O jogo tem aquele cenário típico, onde você se esforça para virar um matador de monstros de renome e servir à humanidade, erradicando a ameaça desse reino infestado de criaturas. Derrotando monstros e completando várias missões, você pode aprimorar seu personagem no jogo a uma força capaz de rivalizar com os próprios deuses. E é exatamente isso que nosso garoto mais curte no game. Ele tem se esforçado horrores, elevando seus heróis a patamares nunca antes vistos. Depois de literalmente elevar 1000 estudantes NPCs ao rank esse, o sistema o presenteia com uma missão especial, uma missão exclusiva que só ele conseguiu acessar até agora. Com a missão marcada como rank EX, nem precisa dizer que o saque que ele vai coletar será de rank EX também. Parece bem lucrativo, já que ele pode aprimorar seus heróis ao nível EX, especialmente porque o rank esse era o máximo que se podia alcançar até então. Assim que ele inicia a missão, se vê transmigrado para o jogo Dragon Slayer Academy. Ao contrário de muitas histórias de transmigração, nosso herói nem fica chocado ou confuso sobre como diabos ele foi parar nesse mundo digital. É como se ser sugado para os jogos que você ama fosse algo que acontece toda terça-feira, tipo rotina. De qualquer forma, ele verifica seus atributos, e como esperado, eles estão zerados. Sem habilidades, sem características, sem equipamentos, literalmente nada. Então, ele recebe outra mensagem do sistema. Foram concedidas a ele algumas características especiais e exclusivas por sua primeira transmigração para o jogo. Não há muitos detalhes sobre o que essas características fazem exatamente, mas vamos torcer para descobrir logo. Ele espera que elas o ajudem a farmar, subir de nível e se tornar a personificação da força como era antes. É aqui que o jogo começa oficialmente. Outra janela do sistema o avisa para se preparar para o tutorial. Ele terá que sobreviver por 10 minutos e, como recompensa, receberá o kit de novo estudante da Dragon Slayer Academy. Isso arranca um sorriso dele, já que sobreviver contra mobs de baixo nível nem representa ameaça alguma. Tudo o que ele precisa fazer é evitar chamar a atenção dessas criaturas e deixar os 10 minutos passarem. É uma estratégia que ele já usou antes, mas mal sabia ele que o nosso herói estava prestes a ter uma grande surpresa. Os rosnados e passos pesados ecoando não podem ser de mobs de baixo nível. No céu, literalmente 2 dragões estão se enfrentando. Claro, ele acelera pela floresta antes que seu pobre traseiro vire dano colateral. Ele não consegue acreditar no que acabou de testemunhar. 2 chefes de rank esse para uma simples missão de tutorial parece ridículo. Talvez essa ocorrência sem precedentes seja por causa do nível de dificuldade EX. Enquanto isso, o dragão de fogo usa uma de suas habilidades mágicas e está prestes a liberar uma torrente massiva de chamas. A intensidade do ataque é tão alta que se nosso garoto não sair dali, ele será incinerado na hora. É então que ele se lembra daquelas características especiais que recebeu e decide usar uma delas, a que foi apelidada de cópia. Como o nome sugere, cópia basicamente permite que você copie temporariamente características e habilidades de outros. Mas para copiar uma habilidade com sucesso, você precisa dar uma olhada mais de perto nela. O segundo requisito é que você primeiro identifique o nome e o rank do alvo. Mas sendo um antigo campeão desse jogo, cumprir o segundo requisito não é tão difícil para ele. E sem mais delongas, ele copia a característica do alvo conhecida como Resistência Elemental. Com a ajuda dessa habilidade, ele evita ser queimado. Seria ótimo se ele pudesse pegar uma habilidade também, mas ele não consegue usar nenhuma agora por falta de mana circulando em seu corpo. De repente, ele percebe o vento soprando para trás, tudo cortesia desse dragão de fogo que está prestes a exalar uma torrente massiva de chamas. O outro dragão, com características elétricas, também está se preparando para um ataque de sopro massivo. Sentindo o perigo, nosso garoto começa a correr na direção oposta antes que seja tarde demais. Ataques de sopro são os movimentos característicos dos dragões. Mesmo com sua resistência elemental, o risco de ser cozinhado vivo ainda paira se ele for pego na confusão. Enquanto ele foge, ambos os dragões liberam sua força, causando uma explosão massiva. Nesse momento, a contagem regressiva de 10 minutos termina, resultando na conclusão da missão antes que ele fosse torrado vivo. Como recompensa, ele recebe o uniforme da Dragon Slayer Academy, uma carteirinha de estudante e uma passagem de trem. Para o tutorial 2, ele precisa embarcar no trem para chegar na academia. A cena corta rapidamente para o trem, pronto para partir rumo à Dragon Slayer Academy. Com o grande fluxo de estudantes se matriculando, o trem está lotado, sem assentos sobrando. Então, um dos alunos com uma katana pede a um passageiro para acomodá-lo na cabine, mas a única resposta que o cara da katana recebe é um silêncio mortal de uma garota que dorme profundamente sem se importar com nada. Bem nesse momento, nosso garoto também entra no trem, esperando conseguir um lugar para ele. O cara da katana aponta, meio sem jeito, que a garota dormindo ali não parece estar a fim de responder. Nisso, a garota em questão acorda do seu sono. Nosso garoto insiste para que ela compartilhe o espaço vago e a garota parece mais do que disposta a atender ao pedido dele. Enquanto se ajeita, ele se apresenta como Kim Ho antes de agradecer pelo gesto gentil. A garota retribui a saudação e se apresenta como Seo Yeon. E quanto ao cara da katana, ele está se sentindo completamente arrasado ao ver a injustiça desse mundo. Ele não conseguiu permissão, mas nosso garoto sim. Que fase! Mesmo que ninguém tenha perguntado, ele se apresenta como Go Hyun-woo. E mais uma vez, a única coisa que ele recebe como resposta de Seo Yeon é um silêncio sepulcral. De qualquer forma, ele também se ajeita e senta, grato pela oportunidade. Kim Ho questiona Hyun-woo sobre o motivo de ele ter se atrasado para pegar o trem. O cara da katana revela que testemunhou 2 dragões no caminho, uma visão tão magnífica que quase o fez esquecer sua principal agenda do dia.
Bem, nosso herói também se lembra de ter visto aqueles dois monstros, mas a experiência dele não foi tão agradável, algo que ele prefere evitar recordar. O trem finalmente começa a se mover. Sobre essa academia Dragon Slayer, é o lugar para onde nosso garoto sempre voltava toda vez que criava um novo herói. Então, ele basicamente conhece tudo sobre aquele lugar como a palma da sua mão. Essa é parte da razão pela qual ele não está muito animado para visitar a academia, já que não há nada de novo para explorar, ou pelo menos era o que ele pensava até embarcar no trem. Os estudantes em sua cabine, junto com os outros alunos e a equipe do trem, quem não se lembra de ter visto nenhum deles? São pessoas totalmente desconhecidas e novas, não alguns NPCs aleatórios que ele recorda. Embora este mundo compartilhe grandes semelhanças com o jogo que ele conhecia, o elenco é completamente diferente. Isso também significa que os próximos eventos e missões foram alterados. Então, enquanto avança pelo jogo, ele quer permanecer cauteloso com o desconhecido. No momento, o que mais o incomoda são os olhares vazios que ele está recebendo da garota ao lado dele. Sobre a Seoyeon, ela possui olhos especiais que podem transformar qualquer coisa em atributos e dados compreensíveis que ela pode usar. Por exemplo, ela consegue ver todos os atributos ou qualquer coisa que precise saber sobre o cara da katana sentado à sua frente. Ela consegue ver que esse cara é apenas um Zé Ninguém comum, com características medíocres. Mas quanto ao nosso garoto, seus atributos são incompreensíveis. Por mais que ela o encare, não consegue descobrir nada sobre a força dele, o que o faz se destacar. É exatamente por isso que ela o tem encarado com uma expressão de quem não entende nada. Ela se lembra de como seu gerente a instruiu a ser bem simpática e agradável com quem ela se interessasse. Assim, ela conseguiria se aproximar deles. Então, levando esse conselho a sério, ela tira da mala algumas coisas importantes e lanches que trouxe para a viagem. Numa tentativa de parecer legal e se aproximar, ela oferece um de seus biscoitos a ele. Claro, Kim fica naturalmente perplexo com esse gesto súbito e inesperado vindo dela, mas dizer não seria considerado rude, então ele pega o biscoito. Para puxar mais assunto, ele pergunta casualmente se ela os assou, e a garota responde afirmativamente. Agora explica por que o sabor é bem mediano. Kim então volta sua atenção para Hyun-woo e o questiona sobre a peculiar espada longa que repousa ao lado dele. O cara da katana se enche de orgulho ao revelar que aquilo é uma relíquia sagrada pertencente à sua seita marcial. A razão de estar embrulhada assim é porque ele ainda não se qualificou para quebrar seu selo, então a deixou assim. Até o dia em que se tornar digno dessa katana, ele usará esta espada de ferro reserva como substituta. Enquanto conversam, um cara de cabelo loiro entra de repente. Seu humor animado e grande sorriso alteram totalmente a vibe da cabine. Ele também tropeçou aqui enquanto procurava um lugar para sentar. Kim não gosta muito de caras barulhentos, e esse em particular parece meio suspeito. Ele já sabe que esse cara não está ali procurando um assento, então quer que ele revele suas verdadeiras intenções. O cara de terno se sente um pouco constrangido depois de ter suas mentiras expostas. Ele tira um cartão de visitas do casaco e se apresenta como Shin Byung-chul. Ele vende serviços de recados para seus clientes, além de um monte de outras coisas que uma pessoa comum precisaria no dia a dia. Ele promete encontrar qualquer coisa para você, pelo preço certo, é claro. Nosso garoto expressa seu ceticismo, mas esse gravata de cobra continua a pregar as maravilhas de seus serviços. Kim já percebeu que esse sujeito é um picareta que está tocando um negócio duvidoso por baixo dos panos. Inclusive, ele está sendo perseguido pelas autoridades por promover sua empresa ilegítima por aí. Durante todo o seu discurso, ele ficava dando olhadinhas para fora, como se estivesse em apuros e sendo caçado por alguém. O cara nega as acusações e tenta fugir antes que seja tarde demais. Bem, já é tarde demais, na verdade. O comitê disciplinar apareceu para tomar as medidas cabíveis contra ele. O sujeito sabe que está ferrado. Sobre esse comitê disciplinar, é um grupo formado pelos próprios alunos que cuida da lei e da ordem dentro dos muros da academia. Sim, o mesmo comitê disciplinar que detém mais poder que o próprio governo. Que moral, hein? Esses caras não perdem tempo exibindo sua autoridade e exigindo que o empresário entregue as coisas ilegítimas que ele não deveria carregar ali. O pobre coitado tenta se defender, destacando como sua infração é insignificante, mas está sendo tratado como um serial killer canibal maluco preso na coleira. A chefe do comitê disciplinar imediatamente penaliza o pobre coitado com um choque elétrico por não cooperar o suficiente. Ela é uma maga do tipo relâmpago, algo que Kim acha muito especial e único nela. Afinal, magos do tipo relâmpago não são fáceis de encontrar. Convenientemente, ele tem um dos slots de habilidade de cópia vazio, o que significa que ele tem a chance perfeita de pegar a habilidade dela enquanto tem tempo. Então, Kim decide dar um uso melhor a esse biscoito sem graça. Ele o joga prontamente no chão, pronto para usá-lo como alavanca contra o comitê disciplinar. Enquanto isso, a líder do comitê disciplinar já está planejando prosseguir com o próximo passo, agora que esse sujeito suspeito se recusou a cooperar mais uma vez. A única opção que lhe resta é subjugá-lo à força e confiscar tudo dele. Ela lança um raio em forma de beija-flor, pronto para penetrar o corpo do pobre coitado. Quando parece que o sujeito vai se dar mal, nosso herói estende a mão e agarra aquele ataque de relâmpago antes que ele atinja o alvo. Claro, isso deixa a dama disciplinar em completo espanto. Nosso herói, enquanto isso, aparece na cabine reclamando que a confusão causada pelo comitê disciplinar o fez derrubar seu adorável biscoito. A moça não tem a menor ideia do que esse palhaço está falando. Enquanto nosso herói já conseguiu seu objetivo principal, ele adquiriu a habilidade mágica de atributo relâmpago dela, conhecida como beija-flor. Nosso garoto fala sobre a perda de seu amado e mais precioso companheiro que um homem poderia desejar, um biscoito.
Com a vida do biscoito arruinada, ele culpa os membros irritantes do conselho estudantil por também estragarem o dia dele. Um dos membros do conselho não leva a desculpa dele a sério e acha que é um motivo ridículo para tentar interrompê-los. O Jesus coreano aqui aparentemente quer brigar e ameaça machucar nosso garoto. Em resposta, Hyun-woo também pega sua espada, afirmando que se eles quiserem resolver isso do jeito difícil, ele não hesitará em tratá-los à altura. Com ambas as partes no impasse, temos uma cena básica deles se encarando, sabe, para ver quem vai dar o primeiro passo. Decidindo resolver as coisas diplomaticamente, a líder do conselho para seu subordinado impulsivo e oferece um cupom de sobremesa grátis pela inestimável perda de Kim-ho. Nosso garoto fica rapidamente satisfeito com a troca, deixando Byung-chul sozinho de novo. Pra ser sincero, ele nunca quis salvar a pele do cara pra começo de conversa. Ele só queria copiar a habilidade de relâmpago. Agora que a tem, nosso herói tem tudo o que precisa, com um slot de habilidade e um de característica preenchidos. Momentos depois, a presidente do conselho recupera o item que Byung-chul aparentemente roubou. Na verdade, é uma peruca roubada de um dos atendentes da estação. Dado que Byung-chul é um cachorro por dinheiro, ele acabou fazendo uma pegadinha por comissão. Até que Kim-ho acha que essa é totalmente culpa dele. Ao sair, a garota bonita avisa nosso garoto para ficar atento a Byung-chul e seus esquemas, se ele quiser o melhor para si. Mas Kim-ho não gosta muito quando outras pessoas lhe dizem o que fazer e acredita que vai lidar com a situação sozinho. O Jesus coreano avisa nosso garoto e promete se lembrar do rosto dele para o futuro. E quanto a Hyun-woo, ele está ocupado investigando o comitê disciplinar e descobre, por Byung-chul, que esses caras são a nata da elite. A atual presidente deles, aquela que lançou o feitiço do beija-flor, se chama Song Chun-hye. O nome dela é tão reconhecível que Hyun-woo percebe que ela pertence à famosa família Song, aquela que governa a Torre Topázio. Essa mulher, além de sua beleza e escolhas impecáveis de roupa, não é alguém com quem se deva brincar. O avô dela é o Lorde do Trovão Song Kyung-yoon. E olha, nem conheço o cara, mas já sinto pena do futuro namorado da Chun-hee. Quanto ao histórico dos capangas que a seguiam, eles também não são exatamente uns Zé Ninguém. Entre eles está Jo Byok, um estudante notável do Rei dos Punhos. Depois tem Han So-min, uma excelente aluna da própria Imperatriz da Espada. Por fim, temos Ga-eun Johan. E mesmo que eu esteja zombando do sujeito, ele é na verdade o único herdeiro do pavilhão Lotus Dourado. Depois de apresentar os membros do comitê, Byung-chul acha que é hora de ele ir embora. Com ele fora, Hyun-woo se vira curiosamente para nosso garoto, abordando todo o sacrifício do biscoito que ele encenou. Parece estranho para ele que Kim-ho se arriscaria numa briga por um único biscoito. Revelando a verdade, Kim-ho afirma que na verdade ele veio para verificar a épica magia de relâmpago usada por Chun-hee. Essa explicação surpreende Hyun-woo, pois ele viu nosso garoto intervir para bloquear o feitiço do beija-flor, o que leva Kim-ho a testar seu conhecimento sobre o feitiço. Refletindo por um minuto, Hyun-woo percebe que nunca tinha visto o uso daquele feitiço antes, e mesmo tendo presenciado uma demonstração visual, ele nem conseguiu ver o beija-flor de relâmpago liberado. É como se o ataque nunca tivesse a intenção de causar dano à vítima, mas sim de atordoá-la no lugar. Kim-ho ouve a explicação dele e concorda com metade do que foi dito. Ele então se aprofunda no porquê de ser chamado de feitiço do beija-flor, já que é inspirado no padrão de voo único da ave. Veja bem, numa demonstração típica do feitiço, seu desempenho depende da habilidade do mago. O fato de ela ter usado o beija-flor é um testemunho das habilidades de Chun-hee. Agora, se nosso garoto estivesse contra um mago profissional, ele não teria conseguido pegar o beija-flor, pois o conjurador conseguiria manipular facilmente o padrão de voo. Mas estranhamente, em vez de alterar seu padrão, ele acabou sendo pego na mão dele. Isso só significa uma coisa: Chun-hee precisa melhorar no controle de sua habilidade. A essa altura, Hyun-woo está genuinamente impressionado com a explicação aprofundada e a fascinação de nosso garoto por um feitiço. A propósito, a outra observação que Kim-ho fez quando o feitiço foi disparado. Ele avalia que Chun-hee é talentosa por conseguir usar uma habilidade de rank, e com apenas um atributo de força de rank D, o que implica ainda que ela tem acesso a uma característica forte e até levanta a possibilidade de ela estar cheia de mana interna. De qualquer forma, Kim-ho acha que ela facilmente fará jus à sua reputação como neta do Lorde do Trovão. Voltando a Hyun-woo, ele rapidamente se tornou fã e amigo de nosso garoto no pouco tempo que interagiram. Kim-ho acha que esse cara está exagerando um pouco, mas Hyun-woo está bem sério sobre isso e até se oferece para ajudá-lo sempre que ele precisar. Apreciando o gesto, Kim-ho decide imediatamente usar essa oportunidade e o encarrega de ir com ele. Ao mesmo tempo, ele pede educadamente um favor repentino: emprestar uma moeda de prata. Na próxima cena, chegamos ao local escolhido por Kim-ho. Infelizmente, a máquina está fora de serviço. E sim, é uma máquina de jogos de azar, porque esse lugar já foi um cassino. A máquina parece velha e quebrada aos olhos de Hyun-woo, e ainda assim Kim-ho está disposto a apostar todas as suas economias nela. Em outras palavras, a única moeda que ele obteve de Hyun-woo. No momento em que ele insere a moeda, inicialmente nada acontece, fazendo-o se perguntar se está realmente quebrada, mas de repente a máquina liga e acende, desbloqueando um evento oculto chamado a Máquina Caça-Níqueis Quebrada.
Claro, é algo que Kinho sabe por ter desbloqueado todas as conquistas no maldito jogo. Usando isso como seu bilhete dourado, nosso garoto puxa a alavanca apostando na sorte. Mas para a decepção de ambos, a única coisa que ele acaba obtendo no final é uma garrafa de água. Sim, não o bastão de destruição de madeira, nem a espada garfo inflexível, nem mesmo a técnica secreta americana chamada espingarda do fazendeiro. Apenas uma garrafa de água. Hyun-woo não entende o que Kinho está fazendo ali, enquanto nosso garoto explica rapidamente que o que eles estão fazendo é, na verdade, uma violação direta das regras da academia, porque obter qualquer item da máquina é considerado errado. Isso faz Hyun-woo perceber que ele está basicamente agindo como um vigia, enquanto nosso garoto usa a alavanca repetidamente para colher as recompensas da máquina. Ele também suspeita que eles ficarão bem, porque o comitê geralmente não aparece por ali. E bem, vamos adicionar isso a um documentário de últimas palavras famosas antes da morte, porque apenas um segundo depois, a membro do comitê disciplinar, Soman, rapidamente vem verificar o que eles estão fazendo. Soman os lembra das consequências de usar a máquina, o que resultará em deméritos. Claramente, a situação virou de cabeça para baixo, fazendo nosso garoto instruir Hyun-woo a mantê-la ocupada por um tempo. A garota fofa também lembra ao cúmplice de Kinho que ele também será punido por ajudar um aluno a violar as regras, mas para decepção dela, Hyun-woo realmente não se importa em enfrentar as consequências. Na verdade, ele desembainha a lâmina, intrigado para testar suas habilidades contra o pupilo da Imperatriz da Espada. Soman também se prepara para a batalha e descobre o nome dele. Sem perder tempo com mais apresentações, Soman se lança no combate com uma investida inicial poderosa. Seu ataque pesado é bloqueado por Hyun-woo, que então inicia um contra-ataque. No entanto, Somin o evade sem dificuldade alguma. Após manter certa distância, Somin canaliza energia em sua arma e avança com uma velocidade impressionante. Voando pelo ar, ela usa todo o peso do corpo para um golpe descendente. A força do ataque é tão pesada que Hyun-woo usa as duas mãos para bloqueá-lo. Kinho também observa a luta, percebendo que Hyun-woo tem uma grave falta de energia interna, o que prejudica seu desempenho no combate. Ao mesmo tempo, nosso garoto não quer que as coisas acabem rápido demais, afinal, ele veio para o show completo. Gesticulando para o espadachim, Kinho conjura um feitiço de amplificação, elevando o núcleo mágico do espadachim do grau E para o grau C. No entanto, esse buff tem um limite de 1 minuto e um tempo de recarga de 1 hora também. Esse único minuto é o fator decisivo para Hyun-woo, que ainda luta para acompanhar a impressionante Soman. A batalha continua enquanto o cronômetro desce para 14 segundos, fazendo Kinho refletir que caça-níqueis são geralmente evitados por sua natureza inerentemente viciante. Contudo, existe uma informação que nenhum dos jogadores conhece. Sua característica secreta é, na verdade, o gatilho de jackpot garantido. Pense nisso como um sistema de pity, em um jogo gacha comum. Inicialmente, os jogadores começam com 5 moedas e agora é o quinto e último giro de Kinho. Desta vez, porém, ele está totalmente confiante em usar a moeda de prata extra que pegou emprestado de Hyun-woo. Acontece que logo após o quinto giro, o sexto giro confirma um jackpot garantido. Não é nem uma chance justa, mas uma garantia de 100% de obter a melhor recompensa. A máquina caça-níqueis finalmente cospe o melhor que tem a oferecer, que neste caso é o cristal de gelo sombrio de rank C. O cristal vem com um perigo potencial. Pode causar a morte do próprio jogador se usado de forma incorreta. Enfim, a situação fica complicada para o nosso garoto porque o vilão de cabelo azul está prestes a esfaqueá-lo pelas costas. No entanto, Kinho estava pronto para isso e sabia que seu companheiro de confiança interviria para ajudá-lo. Hyun-woo acaba desviando o golpe, mas ao custo de estilhaçar sua espada de ferro. A duração do tempo chega ao fim, mas para o choque e horror de Soman, este homem literalmente bebe os cristais de gelo sombrio mesmo depois de ler o aviso. Imediatamente, o sistema inicia um status de congelado em seu corpo. Como era de se esperar, o cara começa a engasgar, tipo aquela cena satisfatória em que Joffrey é envenenado em Game of Thrones. Mas, curiosamente, no caso do nosso garoto, o status de congelado continua se aplicando e removendo, causando um loop infinito. E apenas um segundo depois, Kinho se levanta como se nada tivesse acontecido, chocando tanto o membro do comitê quanto Hyun-woo. Pouco depois dessa cena, Hyun-woo pergunta o que ele consumiu do frasco, ao que Kinho responde que era um elixir de reposição de mana. Vamos falar mais sobre o sexto giro único da máquina caça-níqueis. Ao ser usado, ele libera o cristal de gelo sombrio, mas essa coisa é seriamente letal para a maioria dos iniciantes que o encontram, resultando numa morte horrenda. É tão mortal que um pedaço menor que uma unha é suficiente para congelar seu corpo inteiro numa estátua. Basicamente, pense nisso como a habilidade de petrificação da Medusa, mas desta vez, você está consumindo sua própria ruína. Por mais mortal que seja, Kinho explica que ele é a exceção à regra. Por quê? É por causa de sua resistência elemental de Rank S, sabe? Aquele traço que ele obteve do dragão de Rank S em sua missão tutorial. Por causa disso, seu corpo agora entrou num loop infinito de aplicar e remover o status de congelado, anulando-o completamente. Mas não só isso, ele também ganha acesso fácil à imensa energia após consumir os cristais. Quanto a como ele lidou com a membro do comitê, o cara usou suas habilidades de Gaslighting nível manipulador pro max para enganá-la com uma explicação falsa. Enfim, Hyun-woo está bem satisfeito por ter ajudado nosso garoto, pois isso também o levou a testar suas próprias habilidades contra a pupila da Imperatriz da Espada.
Kin-Ho o agradece mesmo assim, pois não teria conseguido o 6º giro sem a ajuda dele. O espadachim está completamente intrigado com a habilidade de amplificação que Kin-Ho usou durante a luta. No entanto, nosso garoto o recusa e afirma que não pode usá-la quando bem entender. O que é verdade por causa do fator de recarga. A explicação de Kin-Ho é justa, pois até Hyun-woo entende que uma habilidade poderosa como essa deve ter suas desvantagens. Quanto a Yanni, a dorminhoca, ela mal está entendendo o que eles dizem. Falando nisso, nosso trio está prestes a chegar ao seu destino, a Ilha da Masmorra, a estação final do trem. A Ilha da Masmorra é famosa por seu enorme número de masmorras, e era antigamente um lugar infestado de criminosos que não respeitavam lei alguma. Tudo mudou quando o Caçador de Dragões, o primeiro e mais memorável herói, deixou sua marca na ilha. Primeiro, ele cuidou de cada criminoso, depois conquistou todas as masmorras sozinho, e finalmente construiu uma cidade usando a ilha como fundação. Essa cidade levou à criação da Academia de Caçadores de Dragões, o lugar que fomenta o crescimento de guerreiros incríveis. Chegando à instituição finalmente, Hyun-woo fica impressionado com a atitude da multidão. O lugar está cheio até a borda com muitos estudantes diferentes, vindos de todas as esferas da vida. Inesperadamente, o trio acaba esbarrando em Chun-Hee, a líder do comitê, que quer ver nosso garoto de volta em seu escritório. A cena corta para a reunião na sala do comitê, um lugar de interrogatório notório por ser tão assustadoramente transformador de vidas que quem entra lá nunca mais volta o mesmo. O interrogatório começa com o comitê examinando seu corpo para um check-up, após ele ter consumido os cristais. Claro, nada aparece porque o status de congelado não está mais lá. Isso leva o comitê a duvidar da legitimidade do item proibido em primeiro lugar. O interrogador Se-Hun, que também é o chefe do departamento de interrogatório, deixa claro que, se ele ousar desobedecer o conselho, será punido devidamente pelas consequências. Embora ninguém tenha se machucado desta vez, eles não serão lenientes com nosso garoto se ele acabar aqui uma segunda vez. Com isso, a reunião é concluída para a grande decepção da líder do conselho. A questão é que toda a situação parece suspeita do começo ao fim. Eles não entendem a intenção do nosso garoto de sequer usar a máquina se ele não estava mirando obter o item proibido. E ainda tem o fato de que o garoto o consumiu na frente dos olhos deles e no final nada apareceu no relatório do scanner. Com base em sua observação, Chun-Hee acredita firmemente que o suspeito obteve algum tipo de habilidade ilegal, e ela recomenda verificar suas habilidades atuais com algo chamado a lupa. Se-Hun concorda que eles poderiam fazer isso, mas destaca os problemas que surgem quando nada aparece como consequência. Se eles usarem o método da lupa, precisam ter certeza de suas afirmações. Chun-Hee rapidamente percebe seus erros e pede desculpas, enquanto o sênior lhe diz para lidar com as coisas com paciência. Ele também recomenda que ela se apresse para a cerimônia de entrada, ou então vai perder. Na próxima cena, temos nosso garoto voltando ao seu grupo entre os outros calouros. Ele acabou de completar o tutorial número 3, comparecendo à cerimônia a tempo, o que o recompensou com algumas moedas de prata e um ticket de seleção de arma. Embora seja classificado como Rank I, é melhor do que não ter nada. Com isso, ele também garantiu um bom retorno sobre as moedas que perdeu. Enfim, a cerimônia de entrada começa rapidamente, mas não causa exatamente a melhor impressão de todas. Veja bem, o sujeito que vem representar a escola parece um viciado de 5ª categoria, que parece estar sendo pago para falar. Aparentemente, esse cara já foi o líder do esquadrão principal de caçadores de dragões. Por tradição, o diretor da academia é sempre selecionado entre os heróis aposentados que serviram na linha de frente. Em seu auge, esse mesmo sujeito empunhava uma espada chique pra caramba e estava no topo entre outros heróis. Então, tirando a da aparência, o cara é uma fera. Hilariamente, ele é infame por ter sido rejeitado por uma certa santa. E alguns suspeitam que isso aconteceu recentemente também. Acho que finalmente entendi por que o cara está com essa cara. Ele está batalhando contra a poderosa Friendzone. Enfim, o diretor começa dando as boas-vindas aos novos alunos da academia. Ele fala sobre a fundação da academia, que, como o nome sugere, é criar heróis para derrotar dragões e ajudá-los a se tornarem caçadores de dragões de verdade. O primeiro herói de seu tempo enfatizou a palavra matar, porque queria que cada aluno entendesse a importância de se tornar um. Kin-Ho entende que isso deveria ser um anúncio de boas-vindas, mas caramba, a sessão de blá 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 é tão longa e tediosa que metade dos alunos está caindo no sono. Vou fazer um favor a vocês e pular o diálogo interminável do anúncio. Chegamos à parte em que este homem finalmente chega ao fim de seu discurso. O anúncio é concluído e a única pessoa animada como um cachorrinho é ninguém menos que Hyun-woo, que achou uma experiência significativa, enquanto qualquer pessoa normal como nosso garoto não aguentou nem um pouco. O espadachim aparentemente se acostumou a longas sessões de blá 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 por causa das reclamações de seu velho mestre. Enfim, a cerimônia chega à sua segunda etapa e os alunos são lembrados da lista atualizada de itens proibidos para o ano. Se forem encontrados possuindo tais itens, enfrentarão as consequências devidamente. Além disso, os novos alunos serão testados no nível térreo de uma masmorra para prevenir quaisquer riscos futuros. O instrutor Quatro Olhos dá importância em manter um ambiente seguro para todos e os lembra de seguir as regras. Com isso, a cerimônia chega ao fim. Os alunos estão em descrença. O anúncio eterno da morte finalmente acabou. Imediatamente, Byung-Chul encontra nosso trio e oferece para comer com eles. Ah, e parece que o sujeito arranjou uma nova tatuagem. Provavelmente porque irritou a fera fofa lá no fundo.
Enfim, Byung-chul diz a eles para comerem bem, porque a partir de amanhã suas vidas vão mudar com a primeira aula. Naquela mesma noite, Hyun-woo e Kim-ho descobrem agradavelmente que serão vizinhos de dormitório de agora em diante. Nosso garoto rapidamente entra para ficar confortável, mas não pode se permitir a doçura do sono ainda. Em vez disso, ele se senta na cama em uma postura meditativa, focando todos os seus esforços para acumular mana e construir um núcleo. É hora de falarmos sobre o conceito de um motor de poder. Para usar qualquer habilidade que requeira mana, é preciso um núcleo. Na realidade, nosso garoto nunca criou um antes, mas como ele jogou este jogo mais vezes do que pode contar, ele conhece o aspecto teórico disso. Além disso, ele já imbuiu um cristal de gelo sombrio com sua mana, então isso é muito bom para ele também. A perspectiva corta para Hyun-woo, que também parece estar em uma posição meditativa, analisando sua luta contra a incrível Soman. Ela tem sido sua verdadeira oponente por muito tempo, e embora ambos estivessem segurando grande parte de sua força durante o duelo, o resultado teria sido muito mais difícil de concluir em uma partida real. Na realidade, quando Kim-ho apareceu e bufou o núcleo do espadachim, ele permitiu que esse cara sobrevivesse muito mais tempo do que deveria. Em outras palavras, Hyun-woo pensa em nosso garoto como um mestre. É a impressão que permanece constante em todas as suas interações com Kim-ho. Não só esse cara mantém a calma, mas também tem uma cabeça afiada para ver através de qualquer situação. É por isso que Hyun-woo está numa encruzilhada e se pergunta se pode realmente confiar nele e pedir sua ajuda. No entanto, ele rapidamente chega à conclusão de que não é certo transformar isso em um relacionamento transacional com seu primeiro amigo. Em vez disso, ele prioriza se ajudar com suas próprias habilidades, e isso nos leva ao dia seguinte na sala de aula temporária. Os alunos estão todos reunidos aqui conversando, e a Dorminhoca Yane finalmente chegou também, mesmo que seus colegas de grupo achassem que ela chegaria bem atrasada. Surpreendentemente, a sala de aula não tem professor por perto. A aula já começou, mas ainda ninguém está aqui para assumir o controle, o que leva à impressão de que o professor deles não é uma pessoa pontual. Finalmente, alguém aparece e entra na sala, fazendo os alunos se sentirem animados a princípio, mas horrorizados no momento seguinte. Bem, vocês entenderiam também ao ver a cara desse cara. Parecendo um serial killer que acabou de fugir da cadeia, o professor se anuncia como o professor da turma, Lee Sudok. Imediatamente, ele se dirige a um de seus alunos para informar a todos sobre seu famoso nome. A garota aterrorizada rapidamente revela que ele é conhecido como o caçador de vilões. Ela erra e tenta de novo, chamando-o de açougueiro humano, que é outro de seus apelidos. Enquanto isso, nosso garoto está refletindo sobre sua compreensão da situação. Vamos dar um zoom pra fora e focar no mundo da própria academia. Este lugar é a única fortaleza onde inúmeros heróis de rank, esses são forjados com capacidade de quebrar limites. Claro, alguns deles acabam sendo pessoas terríveis e se tornam vilões para cumprir seus próprios objetivos. Sudok, o professor deles, é na verdade um caçador que rastreia essas pessoas e as espanca sem dó. Em outras palavras, este homem é a pura definição de aura, porque ele está por aí espancando Rankers S perigosos por esporte. Na verdade, ele ganhou seu nome porque é notório por matar mais vilões do que capturá-los. Sudok deixa claro que não queria ser professor, e só se candidatou por insistência do diretor. Ele é alguém com quem ninguém quer se meter, e é conhecido por sua execução perfeita. E com essa tarefa de ensinar, ele pretende fazer o mesmo com seus alunos. O cara é tão obcecado por perfeição que ameaça abertamente matar os alunos se eles falharem em seus exames. Ah, sim, que motivação melhor do que ter literalmente sua vida em jogo. Iniciando sua primeira aula, Sudok aborda o sistema de notas da escola. Primeiro, o critério do exame escrito vale 30% da pontuação total. Depois, há uma nota de comportamento de 10% por manter um histórico limpo, um bônus por se comportar bem. Claro, a mesma nota pode facilmente cair para 0% se os alunos não forem cuidadosos e afetar sua nota geral. Sudok afirma sarcasticamente que vai se certificar de ficar de olho em cada um deles para que ele possa ver pelo menos um monte de seus alunos sobreviver à formatura. Em seguida, ele fala sobre os exames práticos, que abrangem 2 sessões, missões de masmorra e partidas jogador contra jogador. Como o nome implica, os alunos serão encarregados de conquistar masmorras e depois se enfrentarão por uma pontuação. Os critérios de classificação para isso serão avaliados relativamente aos outros alunos. Resumindo, com 3 sessões abrangendo 90% da pontuação e a sessão de atitude contendo os últimos 10%, a avaliação geral atinge uma pontuação total de 100. Com os critérios de pontuação resolvidos, o professor não perde tempo levando seus calouros para a arena. Aqui, já há várias partidas acontecendo. Lembram do que Byung-chul estava tão animado ontem? As partidas de jogadores é o que ele quis dizer. As regras da partida são conhecidas por mudar de tempos em tempos dependendo do cenário. Para este evento específico, a regra é classificada como uma partida de morte, mas não uma literal. Significa apenas que o duelo continuará até que a barra de vida de uma pessoa atinja 0, ou se ela for incapaz de continuar a luta. Eles também podem se render, e há um limite de tempo total de 5 minutos para cada batalha. Se nenhum dos lutadores conseguir resolver o duelo em uma duração definida, a partida termina em empate ou chega à sua conclusão via um juiz. Byung-chul também afirma que os participantes enfrentarão 3 oponentes aleatórios do mesmo ano, rendendo-lhes um total de 300 pontos para cada vitória marcada. Mas, e o custo de perder ou empatar? A isso, Kim-ho rapidamente afirma que não há pontuação negativa, mas ninguém vai receber recompensa por participação também. De repente, uma notificação do sistema aparece, alertando-o de uma missão de subquest através do exame de colocação.
Nosso garoto é obrigado a participar e obter resultados pelo menos medianos no exame, o que significa derrotar um de seus oponentes. Se ele completar a missão com sucesso, sua recompensa é um slot de cópia extra. Para ser honesto, é uma missão bem conveniente, segundo os padrões de Kinho, porque uma vitória e uma pontuação média na conquista da masmorra não são difíceis de obter. No entanto, algo ainda mais importante para sua atenção é, na verdade, a oportunidade de aprender sobre as habilidades dos outros alunos, porque aqui ele poderá identificar talentos excepcionais que poderá usar mais tarde em sua busca para criar heróis de nível X. Se não for isso, ele sempre pode copiar seus traços ou habilidades para sua própria vantagem. Apenas alguns momentos depois de seus pensamentos, o anunciante chama o nome do nosso garoto junto com o de sua oponente para irem ao campo de batalha. Imediatamente, Kinho vê a beleza de cabelo escarlate representando a Torre Rubi, especializada em magia de fogo. Eles são conhecidos por seu alto poder de fogo de dano, que é também a razão pela qual Kinho adorava jogar com eles como principal quando jogava o game. No entanto, agora, essa garota está prestes a se tornar sua cobaia para os próximos 5 minutos. A propósito, ela está um pouco decepcionada por enfrentar um sujeito com zero reputação em torno de seu nome. Para ela, ele é apenas um Zé Ninguém. E não só isso, ele está carregando um cajado de terra de quinta, que honestamente parece uma bengala glorificada para um velho. É quase um insulto para ela que ele tenha trazido um cajado patético de Rank E. A partir dessas observações, ela conclui que seu oponente definitivamente não é da Torre Esmeralda, o que também implica que ele não é um mago especialista em terra, e só faz se perguntar se o objetivo dele é usar magia de suporte com o cajado. Ela teoriza sobre o uso do cajado por ele, enquanto a luta rapidamente entra em movimento. Yonhua o trata como um conjurador de suporte e prepara uma poderosa habilidade de combustão, decidindo terminar a batalha em um único movimento. Logo depois que ela conjurou sua habilidade, a plateia se viu encantada com sua representação da Torre Rubi. No entanto, para o choque completo de Yonhua, a vida de seu oponente está totalmente intacta. É verdade que ela não esperava um one-hit kill, mas o fato de não ter conseguido nem arranhar esse cara é simplesmente insano. Quando a fumaça se dissipa, nosso garoto sorri confiantemente para o estado confuso dela. A luta está rolando, e Yonhua já está nervosa, questionando por que seu ataque não conectou. Pensando que seu oponente deve ter usado a habilidade de dissipar, ela muda de tática e decide usar um feitiço que não pode ser bloqueado nem por uma técnica de dissipação. O que ela faz é conjurar uma coluna de chamas explosivas ao redor dele, forçando seu oponente a escolher suas opções cuidadosamente, pois qualquer passo em falso poderia ser prejudicial. Mas, para seu choque, nosso garoto permanece inalterado. Isso mesmo, olhem para ele, em pé, majestoso, sem nem se esforçar. Isso irrita Yonhua a ponto de ela conjurar uma terceira habilidade, invocando um poderoso feitiço chamado Pilar de Fogo. O ataque é mirado diretamente na cabeça de Kinho e detona em uma tempestade de fogo no impacto. A grande coluna de chamas choca a multidão, impressionando-os mais uma vez com o poder de uma poderosa representante da Torre Rubi. No entanto, as coisas não são tão conclusivas quanto parecem, porque mais uma vez, Kinho aparece completamente ileso. Todo esse tempo, ela estava apostando na força dos seus feitiços da Torre Rubi, e ainda assim nada está sequer arranhando a saúde dele. Em resposta, nosso garoto finalmente entra em ação, usando a mesma técnica do beija-flor que ele aprendeu com a Chun-Li. Claramente, a Yanma não esperava um feitiço de raio sendo usado por um tipo de suporte. Ela consegue desviar do pássaro inicialmente, mas o Kinho habilmente muda a trajetória para atingi-la por trás. É isso mesmo. Ele acabou de dar um golpe pelas costas nela, carregado de raio. De joelhos, a Yanma sucumbe ao efeito de paralisia do feitiço do beija-flor. Com o duelo chegando à sua conclusão definitiva, nosso garoto recomenda que eles encerrem a luta. Ele acha que vai ser terrível para a oponente se ela acabar revelando todo o seu arsenal para o resto da multidão. Isso vai ser problemático para as futuras lutas dela. Apesar de suas palavras condescendentes, a Yonhua finalmente decide aceitar a derrota, chocando completamente a multidão. As expectativas deles foram completamente subvertidas, tipo o final broxante de Game of Thrones. Enfim, o Kinho não gosta do fato de ter atraído tanta atenção logo na sua primeira batalha, então ele pretende ser cauteloso de agora em diante. Para rir, ele é chamado de novo para a próxima luta, sem dar tempo para descansar. Desta vez, a Chun-Li será a oponente do nosso garoto. Sim, ela mesma, a mesma vilã estilosa e a chefe do comitê disciplinar do primeiro ano. Ela está exibindo sua aura, mas mais importante, ela tem um problema para resolver com o Kinho. O cara olha para ela por um momento e só para ferrar com os planos dela, ele se rende da luta antes mesmo de começar. O Sudok fica perplexo com a retirada repentina, enquanto o Kinho simplesmente argumenta que não está mais em condições de lutar. Embora o professor sugira que ele aumente sua pontuação para o exame, nosso garoto não se importa nem um pouco, pois já alcançou a única vitória que queria. Ele também inicia uma desistência completa para sua terceira luta, contando como sua segunda e terceira derrota, e irritando ainda mais a neta do Senhor do Trovão. Ela ruge para ele por ser patético e por ter um coração fraco diferente de seu avô, que sempre aconselhava a lutar com determinação. Falando em seu avô, o Kinho se lembra que ele costumava ser o monarca do trovão em algum momento. Ele consegue sentir a sombra dele no comportamento da Chun-Li. Em qualquer outro contexto, o conselho que ela deu aqui é realmente útil, mas no caso específico dele, não significa realmente nada, nem ele se importa. O cara simplesmente vai embora, mantendo a mesma postura e entregando a vitória a ela. A Chun-Hai aceita o resultado a contragosto, embora ache que é extremamente decepcionante da parte dele. Antes de sair, o Sr. Hedgebater 9000 diz a Chun-Hai para também enviar-lhe seu amado cupom de sobremesa que ela prometeu.
Aquele pequeno comentário sarcástico a irrita tanto que é um milagre ela não explodir. Não se pode dizer o mesmo para o próximo oponente dela, porém. O Yang Jihong aparece na arena esperando uma boa luta contra alguém da Torre Topázio, mas ele não tinha ideia de que pegou a Lady Relâmpago aqui em um momento ruim. O resultado? Bem, ela simplesmente oblitera o corpo dele com um raio de Zeus, e no primeiro segundo da batalha a luta já acabou. As queimaduras no corpo do oponente dela são bem ruins, aumentando sua aura aterrorizante nos olhos do Byung-chul, que pensa que o Kim-ho tomou a excelente decisão de ficar longe dela ao desistir da luta. Eu acabei de mandar uma rima? Ironicamente, ela está olhando para ele com um olhar de esguelha tão intenso que nem o Byung-chul conseguiu evitar notar. Mas nosso garoto não se importa, ou talvez ele seja ignorante demais para o próprio bem. Ele está impressionado com a estreia chamativa dela como neta do Senhor do Trovão. Enquanto isso, o resto da plateia está na verdade farto da maneira como o Kim-ho desistiu de sua segunda e terceira luta. Eles estão começando a pensar que pura sorte é a única razão pela qual ele sobreviveu contra Yeon-hwa. E é exatamente o tipo de percepção que nosso garoto quer que sua imagem tenha. Então, enquanto falar mal geralmente é uma coisa ruim, no caso dele é uma coisa positiva. Enfim, a Chun-Hae está na fila para sua terceira e última luta, mas só que desta vez ela está contra a bela Seo Yen, também conhecida como a filha do John Wick coreano. Para surpresa de todos, a Yen acabou como um duelista de armas. Esta luta está se tornando algo que vale a pena assistir porque atiradores geralmente têm uma vantagem única quando se trata de enfrentar magos. As pessoas estão começando a pensar que talvez a Chun-Hee perca este duelo afinal, mas nosso garoto acha que é muito incerto por enquanto, então eles terão que deixar as coisas acontecerem. Para tornar tudo ainda mais divertido, o Kim-ho está feliz em fazer uma aposta para determinar o vencedor por 5 moedas de prata. Sendo o ratinho ganancioso que o Byung-chul é, ele imediatamente aceita a aposta. A luta entre a neta resoluta do Senhor do Trovão e a duelista misteriosa e sem emoção começa oficialmente. A Ayane aproveita a vantagem disparando inúmeros tiros através de suas balas amplificadas. Como esperado da Chun-Hee, a garota rapidamente bloqueia as balas com pouca ou nenhuma dificuldade. As coisas estão indo exatamente como esperado aos olhos do Kim-ho, porque ele entende perfeitamente que a reserva de mana da Chun-Hae é excepcional. O que ela faz em seguida é conjurar numerosos feitiços de beija-flor. Os pássaros estão avançando em direção a Ayane, que ainda está focada em disparar seus tiros. A atiradora consegue evadir ambos os pássaros, mas assim como nosso garoto, a Chun-Hee comanda e controla os pássaros para alterar sua trajetória e atacar Ayane por trás. Infelizmente, ela é atingida no rosto, atordoando-a imediatamente e derrubando Ayane no chão. Claro, não foi um golpe direto porque se tivesse sido, o efeito de atordoamento traria o fim da luta. Ainda assim, o Kim-ho diz que isso ainda diminuiu o movimento da Ayane, e com o primeiro pássaro eletrocutando a Ayane, é óbvio que ela não será capaz de desviar do próximo ataque. Então as coisas estão se desenrolando exatamente como nosso garoto previu e resultarão na vitória da Chun-Hee. Mas então vem um elemento surpresa. A badass Ayane joga uma granada de fumaça para confundir sua oponente, fazendo com que a fumaça segue sua visão. É uma tática interessante que surpreende o Kim-ho porque qualquer outra granada não teria atingido a Chun-Hee. Com a fumaça cobrindo sua visão, a batalha se tornou complicada para a maga do relâmpago. E é aqui que a Ayane pode finalmente aprimorar sua vantagem. A atiradora mira e conecta um tiro certeiro nas costas da Chun-Hae, um golpe direto. À primeira vista, parece que o ataque realmente a atingiu, mas, por sorte, a Chun-Hee lançou uma barreira defensiva no último momento e ainda se viu desprevenida. Ela percebe que está em grave perigo nessa situação, enquanto a atiradora rapidamente se posiciona para dar outro tiro. Curiosamente, o Byung-chul aponta que a Yen deve ser algum tipo de filha rica de um milionário, porque ela está realmente usando uma capa de invisibilidade como parte de seu equipamento. Não só isso, ela sacou um rifle épico para causar mais dano também. Um tiro do rifle é tão ameaçador que a Chun não arrisca bloqueá-lo. Ela só desvia por alguns centímetros. Atualmente, suas barras de vida são aproximadamente iguais, e metade da duração da luta já expirou. O problema com a capa de invisibilidade é que a Chun-Hee não consegue avistar sua oponente de jeito nenhum. Ela é pega desprevenida toda vez que a Ayane dispara outro tiro, que é exatamente o que a atiradora faz quando ataca por trás novamente. No entanto, desta vez, a Chun-Hee prepara uma tática própria. Graças à sua barreira, ela consegue rastrear a trajetória exata da bala de mana, ajudando-a a localizar a posição exata de sua oponente. Na pequena janela de tempo que ela tem, a determinada maga do relâmpago libera uma onda de eletricidade no chão, fazendo-a seguir em direção a Ayane e forçando-a a pular para longe. Apesar de ter escapado do ataque inicial, ela está em apuros porque a Chun-Hee a tem na mira. Além disso, a atiradora não conseguirá desviar do próximo ataque enquanto estiver no ar. O beija-flor rapidamente segue em direção a Ayane, atordoando-a com um golpe direto e sólido. Infelizmente para a Chun-Hee, o momento em que o ataque se conecta é exatamente quando o tempo se esgota. Embora a Ayane caia no chão com uma barra de vida menor que a Chun-Hee, a luta acabou. O Byung-chul está chocado enquanto o Kim-ho não demonstra surpresa porque, depois de ver a habilidade da líder do comitê, ele pode dizer com confiança que ninguém pode superá-la em uma luta direta. Por padrão, como a Chun-Hee tem mais vida, ela é declarada a vencedora. Ao mesmo tempo, ele acha as habilidades da Yin bastante impressionantes por ter durado tanto tempo. Quanto à aposta, o pobre Byung-chul acaba perdendo e entrega as moedas, mas ele quer fazer outra imediatamente para recuperar o dinheiro.
Nosso garoto percebe que esse cara é viciado em jogos de azar, então ele recusa a oferta. De volta à arena, o majestoso espadachim Hyun-woo chegou para enfrentar seu oponente, o discípulo do Rei do Punho, o Jo Byok. Como esta luta parece interessante, o Kim-ho concorda com a aposta e conclui que o Rei do Punho provavelmente vencerá. O Byung-chul acha que nosso garoto é muito implacável com seus próprios amigos para dizer algo assim, mas o Kim-ho está apenas declarando os fatos. Claro, o viciado em jogos de azar não entende o ponto dele, mas o Kim-ho expressa que ele descobrirá em breve. Vamos à perspectiva do Hyun-woo, que entende que seu amigo está assistindo. Desta vez ele pretende mostrar suas melhores habilidades, mesmo que vá ser difícil para ele. Ele desembainha a espada de ferro enquanto seu oponente, o Byok, se pergunta por que ele se recusa a usar a lâmina em suas costas. Infelizmente, o Hyun-woo expressa que ele não está apto para isso por enquanto, mas o discípulo do Rei do Punho não se importa muito. Afinal, ele planeja dar o seu 100% nessa luta. Com ambos os lutadores preparando sua postura de batalha, a luta começa. O assalto é do Byok, que supera o primeiro golpe do espadachim e rapidamente se posiciona para um soco flamejante. Até o Hyun-woo pode testemunhar que os movimentos desse cara são de primeira linha. A propósito, aquele soco agora é tão forte que o Hyun-woo pode sentir todo o peso dele mesmo depois de bloquear. Na verdade, seu corpo inteiro é lançado voando apenas pelo impacto. O Hyun-woo entende perfeitamente a situação crítica em que se encontra. Ataques normais simplesmente não o ajudarão a durar nesta luta. Quanto ao seu oponente, o Byok se lança como um maldito torpedo para outro ataque, enquanto o espadachim se prepara para encerrar esta luta com um único movimento. Liberando sua técnica de espada de fluxo claro, ele enfrenta os socos aprimorados do Byok. Infelizmente, a realidade é decepcionante para o Hyun-woo, pois sua lâmina se estilhaça durante o confronto. Com sua arma fora de combate, o espadachim, quero dizer, o homem sem espada rapidamente aceita a derrota. A propósito, ele conseguiu deixar um pequeno corte no ombro do Byok, que aguarda ansiosamente o próximo encontro deles. A luta termina exatamente como o Kim-ho previu, porque a espada de ferro é uma arma realmente fraca para alguém com as habilidades do Hyun-woo. Essa foi a primeira coisa que veio à mente do nosso garoto quando ele viu o cara lutando no trem. É como se o Hyun-woo tivesse algum tipo de obsessão em quebrar suas espadas de ferro em cada luta em que está. O Byung-chul, por outro lado, está sofrendo mais uma derrota. O pobre cara é cobrado pelo nosso garoto que espera seu pagamento em dia. Como o Byung-chul está com poucas moedas de prata, o Kim-ho oferece a ele uma chance de pagar de outra forma. Nosso garoto insiste que ele pague oferecendo-lhe uma boa quantidade de informações. Mais tarde naquele dia, eles almoçam juntos porque o anunciante revelou que haverá um exame de colocação de Raid após o intervalo. O trio se senta junto enquanto nosso garoto fica impaciente com seu cabeça oca, comendo tão devagar. O Byung-chul termina seu sanduíche e pergunta o que ele quer, fazendo nosso garoto perguntar sobre os melhores desempenhos das 4 facções. O Byung-chul não se importa em compartilhar tanto, acreditando que esse tipo de informação não é tão especial para começar. Vamos falar sobre as 4 principais facções e o que elas representam. Além do Conselho Estudantil, que é o grupo oficial da academia, existem 4 grandes facções. Há a Aliança Murum, a Federação de Guildas, a Sociedade da Torre Mágica e a Ordem dos Cavaleiros. Não vou mentir, isso é tipo 4 universos de Manhwa diferentes empacotados em uma escola. Quanto ao líder de cada facção, há o majestoso neto do Santo da Espada, que comanda a Aliança Murum, o Moyong-jun. Em seguida, está a representante da Torre Ruby, que comanda a Sociedade da Torre Mágica, a Hong Yunhwa. Pois é, a mesma garota que estava em defesa em sua luta contra nosso garoto é na verdade um membro proeminente de sua sociedade. Em terceiro lugar, temos a Federação de Guildas governada pela druida Park Nari, que é famosa por seu gato listrado de tigre. Curiosamente, há outro membro em sua guilda que aparentemente esconde sua força. Finalmente temos o filho do mestre da espada. Viu? Literalmente um título de manhwa ali. Eu não sabia que a vela Jin-hoon reencarnou neste universo. Enfim, o Lee Seung-hyun representa a Ordem dos Cavaleiros como a 4ª e última facção. A escalação é bem impressionante de acordo com a lista que o Byung-chul compartilhou. De repente, eles percebem que o Hyun-woo não está em lugar nenhum. O Byung-chul se lembra do presidente do clube e rapidamente sai correndo preocupado, deixando o Kim-ho se perguntando o que há com o cara. Com ele longe, ele fica sozinho com a silenciosa Yeon. Veja bem, o Kim-ho sente que a garota é extremamente isolada, e ele sente pena dela de certa forma, então ele tenta iniciar uma conversa sobre o biscoito que ela compartilhou com ele outro dia. O Kim-ho compartilha que recebeu um cupom da Chun-Hee, então ele está feliz em retribuir os biscoitos. O cupom manifesta um bom bolo de mirtilo e a Yeon aceita feliz em participar. Enquanto come o bolo, ela pede a opinião dele sobre o duelo dela contra a Jun-Hee e por que ele acha que ela perdeu. O Kim-ho rapidamente responde que balas de mana normais simplesmente não conseguem perfurar barreiras de mana, o que significa que é seriamente difícil para ela vencer um mago com uma alta reserva de mana. Ao mesmo tempo, o Kim-ho acredita que se a Yeon aprimorar seu talento para amplificar suas balas, ela pode virar o jogo. Claro, a atiradora não entende o apelo de treinar mana, e para seu choque, nosso garoto descobre que ela nunca fez treinamento de mana em toda a sua vida. Curioso, ele pergunta sobre o processo dela de conjurar balas de mana, convidando um olhar confuso em seu rosto. Ficando curioso depois de ouvir a resposta dela, o Kim pergunta se ela realmente nunca treinou usando a habilidade de bala mágica, mas a garota nega categoricamente, dizendo que nunca aprendeu.
Essa resposta o deixa completamente perplexo porque para um atirador, bala mágica deveria ser a primeira coisa no livro. O Kim não consegue deixar de se perguntar se a Yanni tem acertado seus tiros todo esse tempo puramente por instinto, e a ideia de que ela conseguiu se manter contra a Chun-Hee, sem nem mesmo saber o básico do treinamento de mana, faz sua cabeça girar. Percebendo o quão perdida ela está, o Kim decide oferecer-lhe um pouco de ajuda, explicando que, uma vez que ela pegue o jeito do controle de mana e aprenda a habilidade de bala mágica, as coisas podem realmente começar a parecer muito mais fáceis para ela. Mais tarde, já é hora do exame de colocação. Enquanto os alunos se reúnem no salão, o professor da turma começa a explicar as regras para o exame de conquista. De pé em frente a um portal, ele lhes diz que o teste ocorrerá dentro da masmorra conhecida como Floresta da Névoa. O cara nervoso então começa a expor as condições especiais da masmorra, começando com a primeira regra chamada pontuação alta. Basicamente significa que o número de monstros que cada aluno derrota em 10 minutos será contado como sua pontuação, então o objetivo é derrubar o máximo de monstros possível antes que o tempo acabe. A segunda regra é algo que eles chamam de zona fixa, e para colocar em termos simples, é mais ou menos uma área com rank bloqueado onde cada peça de equipamento, cada característica e basicamente tudo é rebaixado para o rank F. O professor da turma informa a todos que até mesmo seu núcleo será afetado por esse bloqueio de rank, e os avisa para não terem ideias engraçadas, especialmente quando se trata de gerenciar sua mana. Depois de expor isso, ele começa a chamar os nomes um por um para que os alunos possam entrar na masmorra. A sala rapidamente se enche de gemidos e reclamações, enquanto a maioria deles começa a choramingar sobre como as regras são injustas, o que só faz o professor perceber o quão inúteis a maioria deles parece, exceto por alguns decentes como a Han So-mi e o Choi Jong-pi, que podem realmente ter uma chance. Em seguida, ele chama o próximo grupo, que inclui o Kim e a Yanni. Enquanto se preparam, o Kim casualmente diz a ela para tentar usar um rifle e recomenda ir para tiros na cabeça em qualquer um que ouse se aproximar demais. Enquanto isso, a Chun-Hee não consegue deixar de achar estranho que um cara que nem é atirador esteja ocupado dando conselhos táticos como se fosse algum tipo de especialista. Depois disso, eles se separam e o Kim entra na masmorra sozinho. Já faz um tempo, desde a última vez que ele visitou este lugar, então ele aproveita para testar o quão mais forte ele se tornou. Assim que o cronômetro começa, ele não perde tempo e derruba um Goblin que claramente pensou que sua pequena emboscada era inteligente o suficiente para funcionar. Na Floresta da Névoa, monstros surgem onde quer que queiram, tornando as coisas difíceis para os alunos que não estão acostumados com o caos. Mas como todo sistema, esta masmorra não está sem suas falhas, e o Kim sabe que a maior delas reside em seus padrões fixos que tendem a se repetir. Pensando na posição do Goblin, ele imagina que pode fazer parte do que é chamado de padrão C. Com isso em mente, ele prepara sua lâmina curta e a joga na hora certa, acertando um ogro direto no globo ocular e no crânio. Por um segundo, ele se pergunta se ainda precisa de um cajado e sorri enquanto casualmente pega as armas do monstro caído como se estivessem apenas distribuindo o saque. A partir daí, ele começa a acumular pontos como um louco e mergulha na luta sem se conter. Enquanto ele está em sua fúria, dois Trolls pensam que encontraram o alvo perfeito e o atacam, mas as coisas não saem do jeito deles, já que o Kim nem sequer pisca. Pouco antes de sair, o Kim se lembra que há um recurso de replay, e rapidamente apaga a filmagem, sabendo que se o sistema acabar sincronizando o comportamento do monstro com seus movimentos exatos, isso poderia colocá-lo em sérios apuros mais tarde. Com apenas 3 minutos passados, ele já tem pontos mais do que suficientes para completar os requisitos da missão secundária e conclui. É melhor não atrair atenção extra ou desnecessária. Ao sair, ele avista a Yanni saindo, parecendo completamente exausta e murmurando sobre como foi difícil lá dentro. Ver o Kim sair tão cedo faz o professor da turma reconhecê-lo como o mesmo cara que uma vez escolheu desistir de uma partida PVP, e agora aqui está ele novamente, nem mesmo durando os 10 minutos completos. Em sua mente, ele zomba do que vê como uma mentalidade fraca e silenciosamente ridiculariza a ideia de alguém como o Kim um dia se tornar um matador de dragões. Mas esse julgamento muda muito rápido quando ele verifica os ranks e percebe que o Kim já chegou ao escalão médio-alto. O fato de alguém ter atingido esse nível em tão pouco tempo realmente bagunça suas expectativas, já que é a primeira vez que ele vê algo assim. Decidindo que vale a pena ficar de olho nesse garoto por enquanto, ele chama o próximo grupo de alunos, que inclui o Hyun-woo e o resto. Kim então dá uma olhada no placar e percebe que até os maiores talentos, tipo o Lee e o Mo Young-jun, estão ali no nível da Han So-mi, o que o faz pensar se o Hyun-woo não poderia, quem sabe, dar uma arrancada e passar na frente. E bem nessa hora, acontece. O Hyun-woo assume a primeira posição com a maior pontuação, provando que não estava só na sorte. Impressionado com o resultado, o Kim elogia o amigo assim que ele sai, mas o Hyun-woo logo passa o crédito dizendo que foi tudo graças ao Kim por ter deixado ele reiniciar durante a partida PVP. Claro, nem todo mundo fica feliz em ver o sucesso alheio, e algumas pessoas por perto soltam umas indiretas sobre o Kim, mas o Hyun-woo começa a se irritar, enquanto o Kim pisca casualmente pra ele, sinalizando pra ignorar a zoeira e guardar a energia. Quando o Kim pergunta se a prova acabou, o Hyun-woo aponta que a pontuação da Chun-Hee ainda não apareceu. Enquanto isso, lá dentro da masmorra, a Chun-Hee está claramente passando perrengue, com goblins cercando-a e ela mal conseguindo atrasá-los.
Bem nessa hora, ela se lembra do que o Kim disse a Yanni sobre mirar na cabeça e decide tentar, canalizando sua mana num ponto só, enquanto puxa o arco para um tiro potente. No fim, a pontuação dela acaba sendo bem baixa, e ao piscar na frente de todo mundo, ela fica constrangida e resmunga baixinho sobre como é injusto mostrarem a nota dela assim. O professor da turma então encerra o exame e anuncia que os resultados sairão amanhã, dizendo para todos descansarem até lá. Logo após dispensar a turma, ele vai direto ao cara da informática sem perder um segundo e exige ver o replay do exame de conquista do Kim. O cara tenta puxar na hora, mas a coisa muda de figura quando ele percebe que o replay não foi salvo de jeito nenhum. Isso claramente não desce para o professor. Então, depois de uma investigada, eles acabam descobrindo a verdade escancarada. O Kim tinha deletado a gravação ele mesmo, o que definitivamente levanta suspeitas. Ele sabe que se o nosso garoto continuasse no ritmo que estava, passaria facilmente dos 2.000 pontos rapidinho. A princípio, ele pensa que é possível que ele seja um dos apóstolos do Senhor do Mal que se infiltrou na academia. Então seria inteligente preparar contramedidas discretamente contra ele. O Quatro Olhos pergunta se ele deveria reportar o caso ao diretor, mas o professor da turma decide observar por mais um tempo, porque se não apresentarem provas sólidas de uma vez, ele acha que o Kim vai sumir do mapa e fica ainda mais difícil de pegar. Enquanto se afasta, Lee conclui que se o nosso garoto for mesmo um impostor, ele vai mostrar as garras rapidinho. Enquanto isso, na cafeteria, nosso herói, junto com Hyun-woo e Yin, pegam um café. Parece que eles se reuniram no café para tentar entender aquela apostila super confusa que receberam. Tudo isso regado a uma boa xícara de café. Nosso garoto pede para o Hyun-woo pegar sua carteirinha de estudante e verificar os pontos. Ele explica que o número que ele vê são pontos disponíveis que funcionam como moeda na academia. Ele continua dizendo que os pontos podem ser ganhos em missões de masmorra, como está no livro, e embora possam ser usados para comprar itens ou serviços, também servem para comprar gravações que podem ser acessadas logo antes de um aluno sair da masmorra, incluindo replays de outros estudantes. Enquanto ele mostra o replay da Soma, que ele compra por 100 pontos, ver a gravação da garota de cabelo azul acessível tão facilmente deixa o Hyun-woo completamente de queixo caído. Quem diz que, como o Hyun-woo tem uma pontuação sólida, a dele provavelmente vende por muitos pontos também, e é exatamente isso que acontece. Enquanto o Kyung-woo assiste surpreso, ele ganha 300 pontos de pessoas comprando os replays da masmorra dele. O amigo do Kim percebe na hora que isso é uma roubada, porque outros alunos podem analisá-lo e descobrir suas fraquezas. Ele diz ao Hyun-woo que, embora tenha dado sorte por causa das regras especiais dentro da masmorra, todo mundo vai descobrir rapidinho que ele tem um núcleo bem fraco. Mas, por causa do valor dos pontos, a aposta vale a pena. Então, nosso herói revela que existe uma sala de treinamento especial onde a mana é densa, o que permite que ele cultive e cresça mais rápido. Hyun-woo pula da cadeira, chocado que um lugar desse sequer existe, mas Kim diz pra ele não se empolgar demais, porque há condições de entrada bem rigorosas. Hyun-woo logo adivinha que provavelmente custa os olhos da cara, e ele confirma, são 500 pontos inteiros por apenas 6 horas. Não demora muito para o amigo dele perceber que, se for lá diariamente, vai ficar mais liso que sabão. Então, o amigo pergunta se há outro jeito, e nosso garoto, todo animado, diz que eles podem comprar o passe de temporada, que é dado aos clubes de elite, o que significa que teriam que roubar a vaga de alguém como Mo Young-jun no clube de esgrima, o que parece praticamente impossível. Então, o Hyun-woo é rápido em desistir, mas o Kim avisa que pode dar uma força em troca de um favor. Com um sorriso maroto, ele diz que quer que o Hyun-woo mergulhe na masmorra profunda assim que estiver forte o suficiente e explica que é um lugar mortal comparado à floresta de neva onde eles acabaram de ir. Sem hesitar, Hyun-woo confirma que tem um espírito guerreiro, então não há dúvida de que ele aceitará a oferta. Ouvindo isso, Kim diz pra ele farmar o máximo que puder, prometendo que de alguma forma conseguirá o passe de temporada pra ele em 2 semanas. Depois disso, ele vai para a oficina para fazer outro negócio por baixo dos panos. Lá dentro, ele vê um recluso ocupado no escuro que lhe pergunta o que ele quer. Nosso garoto cumprimenta educadamente seu veterano e diz que gostaria de entrar para o clube de engenharia mágica, então o cara pergunta por que ele veio direto para a oficina 4 em vez da 1. E ele responde que o pessoal da oficina 1 o mandou pra cá, deixando o veterano puto da vida. O cara manda na lata para ele dizer o que quer e ir embora, em vez de ficar incomodando. Enquanto ele se vira, Kim nota que seu veterano tem uma habilidade de engenharia mágica de rank B e copia feliz da vida, sem o menor respeito por consentimento. Depois disso, ele olha em volta procurando algo, e no momento em que seus olhos pousam, um sorriso maroto surge em seu rosto. Ele pega um cubo azul brilhante e pergunta ao seu veterano se aquilo tem algum valor. O homem diz que é um lixo inútil porque é tão complexo que ninguém consegue replicar algo parecido. Então nosso garoto pergunta se pode ficar com ele e diz que fica mal de pegar de graça. Então oferece trocá-lo por um reagente catalisador, porque embora o item não seja grande coisa, é algo que um engenheiro sempre precisa. Exatamente como ele planejou, o veterano troca feliz da vida e pede pra ele manter segredo sobre o negocinho deles. E o nosso cara sorri na saída, vendo o otário comemorar, pensando que acabou de trocar um catalisador que vale 1000 pontos por algo que é basicamente lixo. De repente, uma missão opcional aparece para o Kim, e ele rapidamente aperta aceitar, mesmo sabendo que é um grande perrengue. Mas o que a maioria não sabe é que a recompensa por essa missãozinha porcaria é o item de rank esse chamado Cubo da Vida.
Como alguém que já upou 1000 personagens Rank S no passado, ele vai pra sala de treinamento de mana porque conhece um macete de como fazer o item sem ter que passar pela linha de missões chata pra caramba. Usando a habilidade de amplificação para aprimorar sua engenharia mágica de Rank B, copiada para Rank S, ele começa a resolver o cubo mágico 10×10 em apenas 60 segundos. Normalmente levaria uns 3 dias para resolver, mas ele consegue fazer um progresso e tanto em apenas 1 minuto. Depois disso, ele se concentra totalmente e fortalece seu núcleo com 1 hora inteira de meditação focada, e continua com 1 minuto de trabalho no cubo, sem parar, repetidamente, porque ele precisa conseguir o cubo da vida antes de sexta-feira para estar a tempo de um evento super especial. No dia seguinte, na aula, ele se surpreende ao encontrar Yin chegando cedo enquanto Hyun-woo está estranhamente atrasado, mas ele é rapidamente distraído pelo ataque surpresa de biscoitos de dinossauro da Yin. Enquanto nosso garoto está completamente apaixonado pelos biscoitos crocantes de dinossauro dela, Hyun-woo finalmente aparece e ele pergunta como foi na sala de treinamento especial. Com um sorriso sincero estampado no rosto, Hyun-woo diz que foi incrível e que acredita que terá um avanço rapidinho. Ouvindo isso, Kim promete conseguir o passe de temporada o mais rápido possível, enquanto Yanni entra em depressão profunda por ele chamar os biscoitos de ursinho adoráveis dela de dinossauros. Então, o professor da turma entra na sala e anuncia que as batalhas serão realizadas na arena daqui pra frente, e o limite de tempo será aumentado para 10 minutos inteiros, então é melhor que aproveitem cada momento com inteligência. Ele também explica que todo calouro deve completar 3 partidas dentro da semana, e a pontuação dele será diminuída drasticamente se recusarem a participar. Ouvindo isso, Kim sorri discretamente, antecipando o evento que esperava ansiosamente, e pensa que finalmente é hora de detonar a concorrência. Ele verifica o painel do sistema e nota uma submissão que aumenta a recompensa com base no número de vitórias que ele conseguir após jogar 3 partidas PVP. Por causa disso, desta vez ele sabe que não pode se dar ao luxo de perder e não tem outra escolha a não ser vencer. Ele diz ao Hyun-woo para ir com ele para a arena, mas antes que possa sair, Yanni segura o braço dele e menciona que está livre hoje. Todo mundo por perto os encara, pensando que um pedido de namoro está prestes a rolar, mas as esperanças deles desmoronam na hora quando percebem que é só sobre uma sessão de treinamento que os dois tinham planejado. Mais tarde à tarde, quando a arena está completamente vazia e Kim está casualmente zoando com seu amigo, um cara ruivo chamado Ji-hong de repente entra e começa a zombar dele por ter desistido da batalha contra a senhorita Song. Ele chama Kim de covarde, o que instantaneamente deixa o Hyun-woo puto de novo, mas Kim o dispensa com a mão e evita que a coisa esquente. Ainda assim, Kim não tem planos de pegar leve com o ruivo e começa a provocá-lo, apontando que ambos terminaram com a mesma pontuação nos exames de colocação. Isso deixa o Dion mais puto ainda, enquanto ele grita sobre como é insultante ser comparado a um covarde, e numa tentativa de provar seu ponto, ele desafia Kim para um duelo 1 contra 1 ali mesmo. Kim aceita sem hesitar, claramente curtindo como as coisas estão indo exatamente do jeito que ele queria. Ji-hong vai com tudo, pensando que pode encerrar a partida com um único movimento forte, mas Kim fica um passo à frente e o atinge com o feitiço beija-flor, paralisando-o num instante. Ele ainda zomba do Ji-hong por cair no mesmo truque 2 vezes, especialmente depois de ter sido humilhado pela garota trovão não faz muito tempo. Kim diz que pelo menos mostrou mais misericórdia que Song Chun-hee e encerra a luta derrotando-o de forma limpa. Mesmo depois de uma derrota justa, o ruivo se recusa a aceitar e insiste que uma segunda partida terminaria diferente. Kim entra na onda e vai para mais uma rodada, mas o resultado permanece o mesmo, com Ji-hong terminando ainda pior do que antes. Ainda não pronto para desistir, Ji-hong o desafia novamente, todo pilhado para virar o jogo de alguma forma. Embora Kim precise de mais uma vitória para completar sua missão, ele age como se estivesse exausto e insiste em receber algo em troca se forem lutar de novo. O pobre ruivo, desesperado por outra chance, entrega uma pílula espiritual feita por sua própria família só para Kim concordar com uma revanche, apenas para ser derrotado exatamente do mesmo jeito de novo. Desta vez, a surra finalmente coloca juízo na cabeça dele, e Ji-hong admite a derrota, até pedindo desculpas por todas as coisas grosseiras que disse antes. Ele diz a Kim que errou ao chamá-lo de covarde e que o julgou mal, mas Kim casualmente diz para ele continuar agindo como um covarde por enquanto. Embora o pedido pareça meio suspeito, Ji-hong acaba concordando sem insistir mais. Assim que ele termina de acumular suas 3 vitórias, Kim fala com um amigo e descobre que Hyun-woo também conseguiu garantir 2 vitórias. Hyun-woo diz que ainda tem mais uma partida e pede pra Kim ir na frente enquanto ele termina as coisas. Kim então vai pra sala de treinamento de mana, onde começa a trabalhar com Yanni, ensinando-a pacientemente os fundamentos das balas mágicas e ajudando-a a ficar mais forte. A garota se mostra uma aprendiz rápida, e o jeito como ela pega tudo deixa Kim genuinamente impressionado. O treinamento deles continua até que finalmente chega a vez dela lutar, e ela entra na partida contra um cara de cabelo verde chamado Kwok Gi-cheol. O cara tenta ser esperto usando o terreno para se esconder, mas Yanni apenas sorri e o derruba como um passarinho, garantindo uma vitória limpa e fácil. Mais tarde naquela noite, o professor da turma revisa os replays das partidas e nota algumas coisas que parecem estranhas.
Ele arregala os olhos quando vê a batalha da Yane e começa a questionar como alguém poderia melhorar tanto em apenas 2 dias. É aí que a ficha cai, ao se lembrar de ter ouvido por acaso que Kim tinha treinado com ela, e fica bem claro que ele mexeu uns pauzinhos de novo. A coisa toda dá um arrepio no professor, que começa a se perguntar quem é esse garoto misterioso de verdade. Enquanto isso, Kim está relaxando em outro lugar, totalmente focado no cubo, e finalmente termina de criar o cubo da vida, que aumenta a eficácia de qualquer item de tipo vida armazenado em sólidas 1,3 vezes. Ele se sente bem orgulhoso de si mesmo por todo o trabalho duro e meditação intensa que elevaram o rank do seu núcleo para D. Então agora o consumo de mana das habilidades não será tão doloroso quanto antes. Com seus preparativos finalmente completos, nosso herói se prepara confiante para anunciar sua nova invençãozinha. A caminho da aula, ele encontra a druida Park Nari, e exatamente como ele planejou, todos os animais, como o gato dela, são incrivelmente sensíveis à energia vital. Então, o cubo atrai instantaneamente o gatinho tigre, que pula direto naquele bonitão, se acomodando bem. Nari se desculpa pelo seu gato super curioso ser tão insistente e pede educadamente para ele sair, mas como druida, ela sente na hora a rica energia vital emanando da estranha invenção dele. Bem ali, quem diz a ela que precisa ir, então seria ótimo se ela pudesse pegar de volta o gato dela, que está mais grudento que ex-namorada. Intrigada pelo cubo misterioso, Nari pergunta se ele é da turma 3, e depois disso, ela finalmente se despede, ainda se desculpando, resultando em um grande sucesso na missão silenciosa de Kim para chamar a atenção do clube de natureza e abocanhar aquele precioso passe de temporada. Então ele se prepara totalmente para seu evento principal tão aguardado. Mais tarde na aula, o professor está lendo uma palestra chata, mas ele espera intensamente por apenas mais 1 minuto até o evento ser acionado. Depois que a aula termina, os alunos começam a relaxar e conversar quando, de repente, uma aura vermelho escura brilha intensamente e um orbe pulsante aparece do nada. Raios irrompem do orbe misterioso e atingem todos os alunos na sala, mas o pânico deles dura pouco, pois ele desaparece tão rápido quanto veio. A princípio, eles pensam que nada realmente aconteceu, mas quando começam a notar números impressos nas testas uns dos outros, nosso herói reconhece na hora, é a inspeção surpresa conhecida como Onda de Banimento. Ele usa uma magia sci-fi chique para detectar se os alunos possuem brinquedos inadequados ou itens ilegais em seus inventários e os tranca. Nosso herói fica genuinamente surpreso com o som estridente e horripilante que faz, enquanto Yan e Hyun-woo ficam imperturbáveis, como se nada de estranho tivesse acontecido. Ele então olha para um cara meio pateta em pânico enquanto verifica seu inventário e caminha calmamente até ele para perguntar se a presidente do clube dele por acaso disse que hoje era dia de inspeção. Ainda assim, o cara grita que não tem nada tecnicamente ilegal, mas o que ele tem são coisas que nenhum homem deveria ser pego carregando. Então, nosso garoto oferece casualmente uma ajudinha. Ele duvida seriamente se Kim pode realmente fazer alguma coisa, mas no momento em que Kim pega o item de volta, ele implora desesperadamente para ele salvá-lo e jura que fará o que ele disser em troca. Ouvindo isso, nosso garoto deixa claro calmamente pro cara que ele agora oficialmente lhe deve um favor, o que o cara confirma rapidamente sem hesitar. Kim então diz pra ele colocar qualquer um de seus itens banidos em segurança dentro do cubo, deixando o cara curioso e desconfiado se é realmente seguro. Escondidos juntos debaixo da mesa como 2 caras super suspeitos, nosso garoto diz pra ele pegar ou largar. Ouvindo os passos se aproximando, ele entra em pânico e rapidamente joga todo o seu contrabando dentro do cubo da vida sem dizer mais uma palavra. De repente, Chun-Hee faz uma entrada explosiva e grita pra todos os vilões imundos congelarem onde estão. Ela imediatamente nota os garotos escondidos debaixo da mesa, e exige saber o que exatamente eles estão tentando esconder, mas nosso herói se levanta casualmente e responde que eles estão apenas tendo uma conversa particular de meninos, e que não é da conta dela. O cara com o número na testa o apoia, insistindo que não estavam fazendo nada de suspeito, mas Chun-Hee diz pra ele esvaziar os bolsos de qualquer lixo suspeito que esteja carregando de qualquer forma. Então ela se vira pra Kim e diz pra ele tirar o que quer que esteja escondendo também, porque o orbe não mente, e ela é atingida pela descrença quando ele não reage de jeito nenhum. Perplexa, ela encara enquanto Kim se desculpa e sai andando, sentindo-se bem satisfeito por ter conseguido o cubo da vida bem a tempo para a sexta-feira, porque demonstrar a utilidade do único item que pode contornar a onda de banimento lhe dará um poder de barganha sério. Depois da aula, ele volta pelo corredor com o mesmo cara que não para de agradecer sem parar, porque provavelmente não estaria mais respirando se fosse pego com as coisas erradas que tinha. Com um sorriso maroto, Kim casualmente o lembra que não fez de graça. Nosso garoto então diz pra ele ir direto pra presidente do clube dele pra reclamar os itens, e o cara admite nervosamente que ela, na verdade, estava querendo vê-lo há um bom tempo. Veja bem, a Guilda de Ladrões é responsável por movimentar todos os itens ilegais por toda a Academia de Caçadores de Dragões, e bem na porta, nosso garoto observa o cara desavisado dizer oi inocentemente para sua chefe, só para ela chutar ele bem na cara por fazê-la trabalhar no dia de folga. Ela então começa a espancar o pobre coitado, dizendo que ele desperdiçou completamente o precioso tempo livre dela. Vendo-a cair de pau em cima dele, Kim finalmente diz oi para lembrá-la que ele ainda está ali, e a moça se acalma na hora e se apresenta como Gu Jung, presidente do clube de ladrões.
Ela imediatamente entra em modo negócios e exige que ele mostre o item que ele afirma poder contornar completamente o sistema de onda de banimento. Vendo o cubo da vida de perto, ela não consegue acreditar que existe, assim como os rumores diziam, e até admite que está ficando tão pilhada que quer roubá-lo para si agora mesmo. Ainda assim, nosso garoto a lembra que ela será pega na hora, já que todos os itens Magitech têm um recurso anti-roubo, deixando-a impressionada que a coisa é Magitech. Ouvindo isso, a empolgação exagerada dela diminui e ela se recosta perguntando o que nosso herói realmente quer, enquanto também explica que não há muito que eles possam oferecer agora, já que o clube está meio quebrado no momento. Mas ele garante a ela que não pedirá nada que eles não possam fazer e então pede educadamente que ela o acompanhe pessoalmente até o depósito temporário deles. Sala de armazenamento subterrânea para uma pequena discussão de negócios particular. Isso estraga o humor dela na hora, e ela estreita os olhos perguntando se ele está falando sério, porque a sala de armazenamento temporária é o lugar onde todo o contrabando confiscado é jogado logo depois de ser pego pela onda de banimento. Ela explica que geralmente é analisado em uma semana pelos superiores, depois tudo some misteriosamente para um lugar que ninguém conhece. Mas nosso garoto afirma calmamente que já sabe que a própria presidente estará lá em 1 ou 2 dias. Então ela pede que ele seja honesto se for um puxa-saco do comitê disciplinar. Ele encolhe os ombros e avisa que não tem nada a ver com aquela turma do nariz empinado. Na verdade, ele está em péssimos termos com eles. Ouvindo isso, ela diz que, embora agradeça a ajuda anterior, o pedido atual não é algo fácil de conseguir sem problemas. Nesse instante, ele a pega totalmente de surpresa, dizendo que já sabe que o depósito temporário é guardado dia e noite por membros do comitê disciplinar, e que, embora invadir já seja difícil, sair depois do serviço é quase impossível. É exatamente por isso que ele oferece um acordo irrecusável. Ela só precisa ajudá-lo a sair e, em troca, ele entregará o cubo da vida. A presidente para e pondera seriamente a proposta, percebendo que seria incrivelmente útil para o clube de ladrões esconder seus itens mais valiosos dentro de um cubo mágico que nem a onda de detecção consegue encontrar. Enquanto ela pensa, ele a encara e dá uma última chance para aceitar o acordo antes que ele saia da mesa de vez. Observando o local onde a operação secreta está prestes a acontecer, os ladrões se reuniram. Antes de qualquer movimento drástico, a líder do clube, Dan Gu-young, fez uma contagem preliminar, garantindo que todos estivessem presentes. Todos estavam lá, mas seus ladrões ficaram confusos com a adição de um novato desconhecido. Sem dar muitas informações aos seus membros, Gu-young simplesmente afirmou que o garoto estava ali para ajudar. Naturalmente, os ladrões mais experientes ficaram céticos em relação ao menino. O trabalho já era arriscado o suficiente. Adicionar outro novato à mistura poderia estragar tudo. Daven, a garota da tecnologia do clube e suporte externo, verificou que os preparativos estavam completos. Como um último conselho, a líder alertou Kim-ho para evitar se destacar a todo custo. Uma vez lá dentro, a prioridade é pegar itens pequenos e raros. Infundindo suas pernas com poderes sombrios, o clube de ladrões avançou. A técnica era chamada de Passos Silenciosos, uma útil técnica de movimento de rank B. Desde que o cubo da vida foi criado, Kim-ho se sentiu livre para remover a engenharia mágica de seu slot de habilidade e substituí-la por uma habilidade crucial de furtividade. Basta ver o clube executar a técnica. Enquanto isso, o único guarda na entrada estava totalmente despreparado para o que estava prestes a acontecer. De repente, ele viu borboletas bizarras voando ao seu redor. Quando ele percebeu que algo estranho estava acontecendo, as borboletas já haviam detonado, transformando-se em uma substância restritiva através do voo sombrio. Era uma corda e mordaça perfeitas para lidar com guardas despreparados sem causar danos graves. Neste prédio antigo, o terceiro andar abriga secretamente 1 tonelada de tesouros confiscados. É natural que as autoridades tenham colocado inúmeros feitiços de segurança por todo o lugar. Depois de contornar uma boa parte dessas armadilhas, o grupo foi avistado por um guarda patrulhando lá dentro. O patrulheiro tentou levantar seu bastão, mas foi rapidamente amarrado e neutralizado pelos gêmeos ladrões. Depois, eles encontraram ainda mais guardas e o grupo lidou rápida e eficientemente com o pessoal de segurança sem derramar sangue desnecessariamente. Eles finalmente alcançaram a última esquina que levava ao depósito temporário. Antes de invadir o tesouro, Dan Gu-young tirou um artefato para uma verificação final. Através de um vidro mágico, ela avistou um sujeito com cara de goblin problemático guardando a porta do próprio depósito. Ele é um durão do terceiro ano, empunhando um machado rank chamado Fenda Infernal. Para uma ladra como Gu-young, este é o pior confronto possível. Parece que Kim-ho terá que intervir e dar uma ajudinha logo esta noite. Ele se virou para a chefe e confirmou se ela tinha sonho sombrio em sua lista de habilidades. Apenas algumas pessoas selecionadas conhecem essa técnica, mas não há tempo para explicar como Kim-ho ficou sabendo dela. Após obter a confirmação, ele a tocou levemente e usou Amplificar para elevar o sonho sombrio de Rank C para Rank A. Eles estão perdendo tempo, então não há tempo para se afogar em surpresa. Gu-young usou sonho sombrio e invocou mais borboletas do que jamais havia invocado em sua vida. Os voadores roxos rapidamente cercaram o desgraçado empunhando o machado. Como o bruto que ele é, esse sujeito começou a balançar sua arma gigante na tentativa de fatiar os insetos. Claro, isso não funcionou de jeito nenhum. Assim que uma das borboletas entrou no alcance para explodir, uma reação em cadeia foi acionada. O bruto do machado foi tirado da equação em um único golpe. Ele parecia um casulo pronto para sair com asas. Habilidade de rank. Ação rank A por um motivo. Gu-young fez uma anotação mental para confrontar o calouro sobre toda essa loucura depois que a missão terminasse.
Com a última linha de defesa neutralizada, os ladrões ficaram livres para se banquetear com o tesouro. Enquanto procuravam coisas brilhantes e valiosas, Kinho fez umas comprinhas pessoais por conta própria. A lista de itens proibidos na academia restringe principalmente itens com efeitos colaterais perigosos. Se for algo que danifique o corpo ou a mente, será banido. Esta noite, Kinho está mirando em itens proibidos com penalidades elementais, como esta pedra de choque que causa paralisia. Com sua resistência elemental Rank S, esses itens são praticamente livres de desvantagens. Após alguns minutos de busca cuidadosa, ele finalmente se sentiu satisfeito com sua coleta. Já que eles têm um pouco mais de tempo, ele pode muito bem procurar alguns livros de habilidades. Habilidades com penalidades elementais severas tendem a ser fortes, afinal. Navegando por pilhas e pilhas de livros de habilidades, ele finalmente encontrou algo que chamou sua atenção. Era um livro fumegante que exalava um calor incrível. Como Kinho está com falta de habilidades de combate, este grimório que retrata um punho flamejante é uma dádiva de Deus. Enquanto a equipe empacotava o saque, alguns convidados inesperados invadiram. O presidente do Conselho Estudantil da Academia Caça-Dragões, Song Chun-ki, e o membro do Comitê Disciplinar do segundo ano, Guok Seung-jae, vieram para complicar as coisas. Deng Yuyang não se abalou. Ela estava mais irritada do que qualquer outra coisa. Eles podem ter escolhido o cavaleiro errado para realizar essa operação. Sem querer ouvi-los, o presidente do Conselho Estudantil exigiu rendição completa e uma transferência pacífica para a sala disciplinar. Quanto mais essa operação se arrastar, pior ficará para os ladrões. Nesse caso, Gu Yang puxou uma de suas contingências e gritou para seu pessoal se separar e escapar. Ela jogou algo no chão, gerando um refúgio sombrio que esconde aliados por alguns minutos. Claro, isso foi tempo suficiente para sair de fininho. Guak Seung-jae puxou um cristal de adivinhação e rapidamente rastreou os ladrões ainda presos dentro do prédio. Depois de passar a palavra para toda a equipe de segurança, sair do prédio antigo acabou de entrar no modo difícil. Ao sair, Kinho foi interrompido por uma grande rocha que vinha em sua direção. Felizmente, ele tinha reflexos bons o suficiente para desviar daquela pedrada. Guak Sung-ji saiu calmamente da esquina, elogiando Kinho por desviar de um ataque furtivo tão bem executado. Sung-ji está em dia com o dever de casa. Ele conhece a maioria dos membros do clube de ladrões, mas esse garoto de cabelo preto era totalmente desconhecido. Talvez um calouro. Kinho nem deu uma resposta verbal. Ele é inteligente o suficiente para esconder sua voz diante das autoridades, e Guok Sung-ji respeitou isso. Se ele não vai falar, isso essencialmente significa que a rendição está fora de questão. Por todo o chão, estacas de pedra afiadas se projetaram e tentaram desestabilizar Kinho. Depois de diminuir a distância o suficiente, ele invocou um beija-flor elétrico. Guak Seung-jae estalou a língua e invocou canhões de pedra presos por raízes de árvores. Ele enviou uma barragem de balas de canhão na esperança de nocautear o ladrão, mas o beija-flor simplesmente flutuou graciosamente pelo mar de bolas. Esse CDF nunca tinha visto um controle de pássaros tão bom em toda a sua vida. Se não tivesse lançado um feitiço defensivo antes, estaria frito agora. Enquanto se recuperava do choque, o ladrão calouro passou por ele com passos silenciosos. Infelizmente para Kinho, ele foi forçado a pegar o único caminho de saída, e esse caminho por acaso estava repleto de uma armadilha mortal feita de mais canhões de pedra. Guak Sung-ji detonou outra barragem, aparentemente com a intenção de fazer um exemplo desse calouro. Ninguém jamais havia recebido um de seus golpes planejados e sobrevivido. Enquanto ele estava prestes a verificar o resultado, Sung-ji começou a suar, pois a temperatura no corredor subiu a níveis infernais. A última coisa que ele viu foi um ladrão com um punho queimando como se tivesse vindo direto das profundezas do inferno. Sentindo a pressão ao testemunhar uma habilidade proibida em ação, Sung-jae despejou cada gota de mana que tinha em seu corpo para construir uma robusta parede tripla de pedra de sangue. Essa técnica defensiva sofisticada não era mais do que papel fino contra o soco fumegante de Kinho. Ele executou o punho infernal com maestria devastadora, rasgando a parede e mandando Seung-jae para o espaço. Dessa vez, ele teve sorte e conseguiu, mas controlar uma habilidade proibida era mais difícil do que pensava. O nível de poder, em particular, é difícil de gerenciar. Felizmente, ele recuou o suficiente para evitar causar ferimentos graves ao pobre coitado. A escola provavelmente não interviria, mas a Torre Mágica Esmeralda e o Comitê Disciplinar não ficariam em silêncio. Aqueles intrometidos vão trabalhar horas extras para descobrir a identidade de Kinho, mas não encontrarão nada. De repente, sons de passos atraídos pela comoção se aproximaram. Essa é a deixa de Kinho para sair daqui. Enquanto ele sai silenciosamente do campo de batalha, os calouros disciplinares chegam. No dia seguinte, algumas pessoas foram escoltadas para a Sala da Verdade do Comitê Disciplinar Estudantil. Sentada na cadeira quente, Dang Yuyang atuou como nunca, alegando inocência. Ela ficou sob custódia por tanto tempo que esgotou o presidente do conselho estudantil e saiu da sala. O chefe do comitê disciplinar, Oh Si-hun, assumiu o processo de interrogatório e adotou uma abordagem gentil. Ele calmamente entregou o livro-razão de itens do depósito temporário a Gyu Yang, e ela folheou as páginas com euforia. Ela agradeceu mentalmente a Kinho por ter se envolvido. Página após página, itens pequenos, mas valiosos, foram embolsados pelo seu clube. O chefe do comitê e todos os outros conhecem o culpado, mas não sabem o método que usam para guardar os itens, nem têm qualquer evidência concreta. Como de costume, Gu Yang negou firmemente as acusações. Se ela tivesse que assumir a culpa por um caso sem provas reais, não se sustentaria de qualquer forma. Por enquanto, o chefe só pode dar uma ação disciplinar fraquinha ao principal culpado.
Depois de sair da sala da verdade, ela encontrou o resto do comitê disciplinar. Contando as cabeças dentro da sala, parecia que faltava um membro central. Vê-la agindo com arrogância irritou Song Chun-hai. Ela acha que o mentor está descaradamente se fazendo de bobo. Chegando ao seu limite, Chun-hai latiu sobre um dos ladrões usando algo tão perigoso quanto o punho infernal para mandar o veterano Kwak Seong-jae para a enfermaria. Na verdade, Kyu-young não tinha ideia do que aquela garota estava falando, mas se tivesse que adivinhar, havia apenas um sujeito naquela operação habilidoso o suficiente para usar uma técnica proibida. Após ser interrogada, a líder do clube foi direto para o clube e verificou a mão de Kim-ho. Surpreendentemente, parecia perfeitamente bem, nenhuma marca de queimadura. Kim-ho não se preocupou em esconder o fato de que ele foi o responsável pela hospitalização daquele cara. Esqueça aquele nerd de 4 olhos. É hora de verificar os frutos do trabalho deles. Olhando para a infinidade de tesouros guardados com segurança no cubo da vida, Yang babou de excitação. Ela nunca tinha visto uma sopa de cores tão bonitas antes. Com essa colheita abundante, o acordo deveria ser considerado cumprido. Assim que Kim-ho estava prestes a sair, Gyu-young o parou com um convite formal para se juntar ao clube de ladrões. Ela prometeu cuidar do novato se ele a deixasse. Na noite anterior, ela viu arrogância e ganância. Aos olhos dela, esse garoto é a personificação de um ladrão perfeito. Pode soar como um insulto, mas é um grande elogio vindo dela. De qualquer forma, Kim-ho recusou a oferta de recrutamento. Ele calculou que essa garota o queria em parte por causa do cubo da vida. Ele já tem planos de vender essa coisa, no entanto. Mais do que tudo, ele precisa de passes de temporada para as salas de prática especiais, uns 4 deles. Além disso, a imunidade à onda de detecção é apenas um recurso bônus. A verdadeira força do cubo é sua habilidade central. Ele prometeu revelar a descrição do item a ela em troca de um pequeno favor. Kim-ho só queria plantar algumas sementes, passando uma mensagem ao chefe do clube de Magtech, algumas notícias sobre um calouro que completou um cubo 10 por 10 por 10. Gyu-young concordou e ficou boquiaberta ao ler o que o cubo da vida realmente era. Aumentar os efeitos de itens de vida armazenados em 1,3 vezes, algo que o quebrado venderia a qualquer preço em algumas facções. Antes de finalmente partir, Gyu-young pediu seriamente a Kim-ho que considerasse seu convite, mesmo sem o cubo na equação. Ela valoriza tudo o que ele pode trazer, então ele prometeu pensar a respeito. Um fim de semana se passou e alguns dias de silêncio acalmaram um pouco o comitê disciplinar. Hoje, Kim-ho está indo para a aula com a permanentemente letárgica Co-a-in. É apenas segunda-feira de manhã e ela já está se movendo como um zumbi. À medida que se aproximavam cada vez mais da próxima aula, Kim-ho ficava mais e mais certo de que estava sendo seguido por alguns pirralhos da Torre Mágica Esmeralda ou do Clube da Natureza. Ele não se importa muito se eles bisbilhotam, mas cortar o mal pela raiz é a maneira menos irritante de lidar com esse tipo de coisa. Então ele deixou Ye-in ir para a aula primeiro enquanto ele limpava alguns ratos. Seu Ye-in cedeu silenciosamente, mas ela também notou os 2 bisbilhoteiros mal escondidos. Kim-ho se virou e confrontou diretamente a dupla irritante. A garota ficou alarmada, e o garoto ficou arrogantemente satisfeito por Kim-ho ter poupado o trabalho de iniciar o confronto. Ele orgulhosamente afirmou ser um mago da Torre Mágica Esmeralda. A garota de cabelo azul foi muito mais educada em sua abordagem, convidando formalmente Kim-ho para conhecer o líder deles. Claro, ele rejeitou firmemente tal convite. Se o líder da torre precisa de algo dele, o líder pode vir pessoalmente em vez de enviar puxa-sacos. O garoto ficou satisfeito que Kim-ho não estava cooperando. Colocando uma luva, ele estava louco para bater em alguém para passar a mensagem. Nesse aspecto, Kim-ho concorda. Sem dar ao rato a chance de terminar seu monólogo, Kim-ho enviou um beija-flor voando. Ao pousar, ele paralisou completamente o rato verde, fazendo-o convulsionar incontrolavelmente. A senhorita Rato observou seu parceiro tremer no chão, sem saber o que fazer. Se é uma briga que eles procuram, Kim-ho está sempre aberto para negócios. Sabendo que não era páreo para alguém tão decisivo quanto aquele cara, a senhorita Rato pediu desculpas por causar problemas. A julgar pelo movimento do beija-flor, ela percebeu que esse Kim-ho é um lutador habilidoso. Ela pediu desculpas e ele se virou. Pelo menos um dos ratos tinha neurônios suficientes para saber quando parar. A senhorita Rato acredita que os rumores sobre Kim-ho ser um covarde não passam de uma mentira. O Sr. Rato, por outro lado, acreditava que o Ho simplesmente teve sorte com um golpe. Ele já estava tramando sua vingança quando uma bala mágica cortou a baboseira e atingiu a parte de trás de seu crânio. A senhorita Rato rapidamente examinou os arredores, aterrorizada com o atirador invisível que poderia estar escondido em qualquer lugar. Ela tentou ser educada e esperta, mas a senhorita Rato foi implicada e levou um tiro na cabeça. Os representantes da Torre Mágica Esmeralda foram efetivamente neutralizados. Na aula, o instrutor discute como as masmorras são projetadas para esgotar aqueles que entram. Ficar sem recursos lá dentro equivale a falha. Surpreendentemente, Seo-yeon sentou-se mais tarde que Kim-ho, talvez porque estivesse ocupada atirando em umas chatas lá fora. Finalmente, o instrutor anunciou que o próximo teste de raid seria no formato de ataque cronometrado. Masmorras de nível superficial podem ser desafiadas várias vezes no modo de prática, mas você só tem uma chance na coisa real. Para um ataque cronometrado, é preciso reiniciar o alvo e destruir o totem em 5 minutos para passar. Os alunos são incentivados a praticar sua rota mais eficiente antes do início da raid ao vivo. Como este será um desafio em dupla, Shin Byung-chul imediatamente se agarrou ao melhor aluno do último exame, Go Byung-woo. Kim-ho deu ao cara o sinal verde para fazer dupla com outro amigo deles. Parece que sua parceira já havia sido decidida assim que o instrutor anunciou. Seo-yeon se agarrou às mangas dele, declarando que agora eles eram uma dupla.
Quando você pensa que a senhorita e o senhor rato terminaram de ser punidos, voltamos nossa atenção para a Torre Mágica Esmeralda. Um sujeito careca com o poder de controlar árvores está descarregando sua raiva e frustração em seus lacaios. Afinal, seu irmão, um oficial disciplinar, foi espancado por um ladrão. O careca conseguiu controlar suas emoções, dispensando o senhor rato antes que as coisas saíssem do controle. Sentado em seu trono de madeira, o careca se afogava em sua má premonição. A presidente da Torre Mágica Esmeralda, Mok Junghwa, planeja se encontrar com o infame Kim Ho, sob o conselho da presidente do Clube da Natureza, Su Yeon. A reputação da torre está na lama. Talvez eles pudessem se recuperar um pouco se conseguissem aquele cubo estranho. Junghwa planeja tomá-lo como pagamento pelo insulto à Esmeralda. Ouvindo o plano da chefe, o Sr. Rato falou fora de hora e se ofereceu para ser enviado mais uma vez para ter uma chance de se redimir. Ele insistiu que foi apenas descuido da primeira vez. Junghwa está disposta a dar-lhe uma chance de redenção, mas a falha resultaria na expulsão do clube. Mesmo com tais riscos, o Sr. Rato aceitou a missão com confiança. Apenas para garantir, Junghwa concordou em emprestar ao Sr. Rato um golem para ajudar a esmagar aquele enigmático calouro. Enquanto os planos estão sendo cozinhados na Torre Esmeralda, nosso garoto está correndo pelo pântano dos Goblins ao lado de Co-A-In. Esta é a primeira corrida de prática deles, apenas um teste para ter uma boa noção do desafio de ataque cronometrado. Para ganhar a recompensa máxima em masmorra solo e em dupla, o sistema deu a Kim Ho menos de 1 minuto para concluir ambos os testes. A masmorra solo não seria um problema, já que ele poderia dar tudo de si lá. A avaliação em dupla é um pouco mais complicada. Se ele ensinasse a Seoi o padrão fixo deste pântano infestado de goblins, fazer um speedrun seria moleza. No entanto, dar a ela um código de trapaça, assim, não a ajudaria a crescer naturalmente. Ela se beneficiaria mais praticando suas próprias rotações e rotas. Alguns minutos de corrida e tiros depois, a dupla finalmente chegou ao covil dos goblins inundado, o chefe do pântano. Antes de engajar, Kim Ho perguntou à sua parceira se ela queria ir com esquivas ou ataque total imediatamente. Derrotar um chefe rende à equipe 120 pontos de bônus. Com uma recompensa tão saborosa em jogo, como não arriscar tudo pela vitória, Kim Ho se posicionou da forma mais otimizada para apoiar o DP, esse de Ye-In, usando o controle que o Beija-Flor proporciona. Infelizmente, o monstro-chefe não era burro o suficiente para aguentar um ataque óbvio com o corpo. No entanto, a atenção do Goblin da enchente foi atraída, deixando Ye-In totalmente exposta para um tiro limpo com seu rifle. Ao puxar o gatilho, ela acertou a parte de trás da cabeça careca do Goblin. Sua bala mágica não tinha dano suficiente para perfurar e matar em um único tiro. Se alguma coisa, apenas deixou o chefe mais hostil e errático. Brandindo a espada feito louco, o Goblin da enchente mudou o alvo para a sniper. A essa distância, a vantagem do rifle é totalmente anulada. Mesmo assim, Seo Yeon não se desesperou nem por um segundo. Ela calmamente mirou e atirou. Parte da sua confiança vem da fé no Kim Ho, que sempre faz a jogada certa na hora certa. Usando amplificar em si mesma, o rank do Beija-Flor subiu de I para C por tempo limitado. Com isso, o pássaro ficou maior e mais evidente. Sua voltagem é maior, e a propriedade paralisante ainda mais potente. Com um Goblin completamente atordoado na mira, Ye-In alinhou um tiro brutal a 5 metros. O treino foi um sucesso estrondoso. Somando os pontos de abate, tempo restante e bônus de conclusão, a dupla marcou 649 pontos. Eles reduziram bastante o melhor tempo desde a primeira tentativa, e ainda há espaço para melhorar. Antes de tentar de novo, Yehan pediu ao parceiro para demonstrar aquela técnica de tiro mágico novamente. Depois de passar mais e mais tempo com ela, Kim Ho percebeu quão competitiva essa garota realmente é. Ela está claramente irritada que o chefe Goblin não caiu quando ela teve a primeira mira limpa. Já que ela quer trabalhar em partes específicas do seu jogo, seria melhor ir para o centro de treinamento. No stand de tiro, Kim Ho elaborou uma lição extensa sobre uma habilidade chamada Descarga. Até agora, a qualidade dos tiros de mana da parceira é de primeira. No entanto, ela está apenas usando-os como ferramentas e nada mais, desperdiçando seu potencial. Para demonstrar com um exemplo fácil, ele moldou uma bala mágica e fingiu que sua mão era uma arma de mana. Assim, ele pôde mostrar uma demonstração mais detalhada da liberação rápida de mana com um estalo perfeitamente sincronizado. Este é o princípio central da descarga. É similar a um tiro de mana normal, mas dominar esses ajustes minúsculos pode mudar a técnica e o poder drasticamente. Seguindo suas instruções, Seo Yeon tentou emular a demonstração de arma de dedo do Kim Ho. Quando ela tentou enviá-la para frente, a bala ilogicamente disparou para trás. Para uma atiradora de elite, ela estranhamente não tem o básico. Para diminuir um pouco a dificuldade, eles passaram a apenas atirar tiros de mana em vez de formar balas. A tarefa de si é aperfeiçoar seu tiro de mana enquanto Kim Ho pega algo para comer no jantar. Quando ele estava prestes a sair, ela ofereceu a ele um cartão Black para pagar a comida. Pelo brilho daquele cartão, Seo Yeon deve ser uma jovem podre de rica. Ao chegar na cafeteria, Kim Ho aproveitou os fundos ilimitados e pegou um pouco de tudo. Enquanto ele pedia no balcão, aquele espadachim, Han Sormin, o notou do outro lado do salão. Song Chun-hee virou a cabeça e mordeu o garfo de metal que estava usando, partindo-o ao meio. Compondo-se, essa é na verdade uma chance perfeita para confirmar algo que a incomodava há dias. Correndo até Kim Ho, ela perguntou se podia ver a mão dele por um momento.
O ladrão não identificado que usou o punho infernal durante o incidente no depósito ainda está por aí. Imagine a surpresa de Chun-Hai ao ouvir que o ladrão era um especialista na habilidade beija-flor, alguém conectado ao clube de ladrões. Ela por acaso conhece alguém que se encaixa perfeitamente nos critérios. Disfarçando seu pedido estranho como prática de leitura de mãos, Chun-Hai estava ansiosa para verificar se Kim-Ho tinha marcas de queimadura na mão. Ele agiu constrangido, entrando na brincadeira ingênua da garota, então levantou a mão e deixou Chun-Hee observar e cutucar à vontade. Quando a primeira mão estava limpa, ela exigiu ver a outra. Após um escrutínio cuidadoso, ela não encontrou um único sinal de queimadura. Ela estava atordoada e esqueceu de soltar as mãos de Kim-Ho. Ela pensou que tinha tudo resolvido. Agora ela é quem está constrangida, fugindo da situação embaraçosa. Decidindo provocá-la um pouco, Kim-Ho exigiu saber sua sorte na leitura de mãos. Mais especificamente, ele quer saber sobre o futuro de sua vida amorosa. Irritada com a provocação descarada dele, ela gritou que ele teria dias difíceis pela frente. E muito. Enquanto o resto do comitê está relaxando, essa garota teimosa ainda está caçando os culpados. Felizmente, Kim-Ho lidou bem com essa interação para afastar mais suspeitas. O dia seguinte chegou, e a dupla Kim-Ho e Yae-in está de novo em um treino de speedrun. Desta vez, ela optou por 2 pistolas em vez de um grande rifle sniper. Dessa forma, ela poderia bombardear e atacar goblins com números puros. Depois de lidar com os peixes pequenos, é finalmente hora de trazer as armas grandes, literalmente. Como de costume, Kim-Ho assumiu um papel mais de suporte, spamando beija-flores para atordoar, enquanto Yae-in distribui a maior parte do dano. Desta vez, seus tiros não eram apenas precisos e mortais, eles eram poderosos o suficiente para rasgar as armas dos goblins sem interrupção. Somando o tempo restante, contagem de abates, eliminação do chefe e bônus de conclusão, a dupla marcou 728 pontos. Após aquele desempenho impecável, Kim-Ho deu a Yae-in o elogio que ela merecia por integrar perfeitamente o que aprendeu ontem em suas habilidades de batalha. Pela primeira vez desde que se conheceram naquele trem, Kim-Ho viu a dama sonolenta sorrir. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.